Esta conferência será gravada agora. Bom, boa noite a todos. Agradecer a presença especial aí de doutora Rafaela Gonçalves, que vai nos brindar com essa apresentação. Doutora Rafaela, Ângela, vou fazer só uma rápida apresentação. Ela é mestre e doutora na pós-graduação de inovação terapêutica, tem até a ver com o assunto em discussão, é professora adjunta da Universidade Federal de Pernambuco. Ela vai brindar aí com essa aula. Doutora Ângela, que é a titular hoje da cadeira da Universidade Federal de Pernambuco, ela também vai ser moderadora. E agradecer essa iniciativa que é do Instituto Altimundi, de Pesquisa e Educação Continuada, com o Grupo Reumato, do HC da UFPE. A gente tem feito uma série de reuniões, essas reuniões são semanais, elas são na quinta-feira, mas extraordinariamente hoje precisamos antecipar para quarta, mas ela é feita a cada quinta-feira. Então a gente tem uma sequência de aulas, a gente fechou a primeira, a Ângela sugeriu vários temas. A primeira foi algumas semanas atrás, que foi a questão de onde estamos, quais são os temas polêmicos. Tivemos uma ligada à epidemiologia, a Ângela falou sobre Covid na reumatologia, mas na verdade ela deu uma excelente aula de imunopatogênese e alvos terapêuticos, então tem sido muito interessante. Essa aula de Rafaela hoje, a Ângela vai comentar sobre a aula especificamente, e a próxima, que está programada na próxima quinta-feira, será de diagnóstico do Covid, diagnóstico laboratorial do Covid. Quem vai dar essa palestra é o Dr. Rafael França, que é mestre, doutor e pós-doutor em imunologia e especialista em imunopatogênese de patógenos inflamatórios virais. Então, vai dar uma ampla discussão. Ele está participando de algumas pesquisas também. Ele é da Fiocruz. Bom, e só algum comentário antes, algumas pessoas, até para deixar todo mundo bem tranquilo, né? O objetivo dessa aula não é falar de uma droga específica. A gente discutiu com o Ângelo e com a Rafaela que seriam várias drogas abordadas, e o objetivo dessas apresentações tem sido a tônica de trazer as melhores evidências científicas e discutir essas evidências científicas, né? Alguns estavam até criando a expectativa que, ao final, a gente ia fazer alguma recomendação de qual tipo de tratamento, se esse ou aquele, alguma receita de bolo. Isso, obviamente, a gente sabe que, nesse momento, isso é extremamente difícil. O objetivo não é esse. O objetivo é a gente fazer uma análise crítica das evidências científicas, abrir para discussão, mas mais com esse foco, especificamente, do que estar focando num tema, num tópico específico. E sempre com esse contexto baseado em evidência. Basicamente isso. E eu passo para a doutora Ângela iniciar aí a moderação. Obrigado a todos vocês aí. Boa noite a todos. Obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez. Esse é o nosso curso de Educação Continuada, essa é a nossa quarta aula. Eu estava pensando, Carlos, que a gente vai terminar daqui a pouco tendo que repetir as coisas, porque os assuntos estão sendo reatualizados, não é? Então, você vai voltar para falar da epidemiologia de novo, eu vou ter que voltar para falar da reumatologia, a Rafaela vai voltar para lá na frente dizer o que é que se tem de mais novo. Hoje eu fiz uma avaliação de uma chamada do CNPq de um projeto bem interessante, só que ele vai demorar muito tratamento. E assim, tem alguém com áudio ligado, gente. Tem alguém com áudio ligado, por favor. E assim, é um prazer muito grande ter a Rafaela hoje. A Rafaela é uma pessoa que eu vi crescer dentro da reumatologia, né? Passou por todas as etapas, e é sem dúvida um orgulho muito grande para a gente, a Rafaela. E ela disse que vai ensinar a receita do bolo, né, Rafaela? Estou brincando, estou brincando. E aí, Rafaela, é um prazer ter você aqui com a gente. Vamos lá? Rafaela, você está sem som. Tem que clicar aí no microfonezinho. Está sem som. Pronto. Ainda sem som. Eu tô agora com som já. Agora já está com som. Pronto. Okay. Ok. Só ajustar a apresentação aí. Então, enquanto a Rafa vai ajustando aí, Rafa, para deixar você tranquila aí, e essa coisa que a Ângela colocou, de a gente não precisar de ter todas as respostas, como a gente sabe que não vai ter, mas eu estava levantando hoje os trials clínicos
que estão em andamento na Europa e nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, da hidroxicloroquina e azitromicina são quase 240, do docilizumab são quase 68, lopinavir 62, remdesivir 33, anti-TNF e outros tantos. Sem olhar o da China, o registro de trials clínicos. Então, a gente ainda vai ter, como a Ângela disse, que refazer algumas outras palestras daqui a 2 ou 3 meses. O objetivo é fazer uma análise forte agora de como é que estão as evidências. Então, a palavra, doutora Rafaela. Então, eu queria agradecer demais esse convite, certo? Na verdade, quando a doutora Ângela me sugeriu essa aula, eu como sempre, né, eu aceito sem pensar, e depois eu fiz, que danado foi isso que eu resolvi aceitar essa aula, né? Mas foi bom, porque no final aconteceu de ter um caso pessoal e que isso me estimulou ainda mais, né, a ir atrás das evidências, né? Então, assim, foi uma missão que eu me considerei praticamente Jack Chan, né? Uma missão quase impossível. Eu estou sendo muito boazinha quando eu digo quase impossível, porque é próximo do impossível, muito mais, né? Porque a gente está falando do arquivo X da medicina, né? A gente está buscando constantemente no COVID o santo graal da medicina, como a gente vai tratar esse paciente, né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu queria falar sobre o meu principal conflito de interesse nessa aula, né? Semana passada, eu fui, vamos dizer assim, estimulada por um colega que disse assim: Rafa, você está com um olhar muito reumatológico. Eu acho que realmente esse é o meu maior conflito de interesse nessa aula. Acho que nós, reumatologistas, a gente tem uma lente, é uma lente que é impossível de se tirar, ela já é fixa. E a gente acaba vendo muita coisa, e eu não sei se é o certo ou se é o errado, mas eu acho que esse meu conflito vai ser o pior de todos durante toda essa aula. E antes de falar propriamente do tratamento, eu trouxe 4 slidezinhos muito breves, serei muito, muito, muito breve mesmo, em relação à clínica do paciente. É impossível a gente falar em tratamento sem relembrar alguns gatilhos especiais. Então, primeiro, o que a gente sabe? O paciente, geralmente, ele se interna entre o 8º e o 9º dia, é quando ele começa a apresentar uma cirrose. Isso de forma, enfim, via de regra, né? Regra geral. Então, a gravidade da doença nos pacientes, ela acontece mais ou menos nessa época. É quando tem uma explosão, né? Uma resposta imune do hospedeiro explosiva. Né? Basicamente, é quando a gente inicia essa 2ª semana, quando a imunidade adaptativa vem e ela vem com a bexiga, né? A gente sabe que tudo começa do ponto de vista do pulmão, né? E com essa inflamação acaba evoluindo, dos pacientes que evoluem de uma forma mais grave, para uma tempestade de citocinas, que a gente está conhecendo muito bem de perto, infelizmente. E essa tempestade de citocinas, ela acaba se espalhando. Não. Rafa, a gente não consegue lhe ouvir. Você está ouvindo, Ângela? Ou não, Carlos? Rafa, você ficou sem som. Eu voltei. Voltei? Volte para o pulmão. Volte para aí, tá certo. Estou aqui? Ok. Estão me ouvindo? Ouvindo bem. Ok. Então, vocês viram essa parte do pulmão? Repita esse slide, pode repetir, não tem problema não. Ok, então a gente começa essa infecção, a gente sabe que do ponto de vista do paciente que vai evoluir para uma gravidade. Deixa eu ver o marido desligar o microfone dele. Vai evoluir para uma gravidade no pulmão, né? E aí acaba que o paciente que ele evolui com uma síndrome inflamatória sistêmica, ele faz uma tempestade de citocinas, e essa tempestade acaba se espalhando pelo organismo e acometendo outros órgãos, inclusive piorando o próprio pulmão, né? Se a gente for avaliar microscopicamente, o que é que acontece do ponto de vista celular? Quando o vírus ele entra em contato com a célula, e essa célula percebe que esse vírus, essa coisa que não é normal está dentro dela, principalmente quando é vírus, ou seja, patógenos intracelulares, ocorre uma piroptose. O que é a piroptose? É uma morte estriônica.
É diferente da apoptose, que é uma morte fisiológica. Ela é uma morte cheia de purpurina, vamos dizer assim, cheia de citocinas. Então, é essa piroptose em excesso que acaba fazendo com que o paciente evolua com uma inflamação exacerbada. Quando ocorre essa piroptose, vários componentes que seriam intracelulares, eles são liberados, né? Como, por exemplo, o ATP, que pode depois ser considerado como uma substância que vai estimular ainda mais a nossa imunidade inata. Bem, quando a célula ela é acometida pelo vírus, acontece de uma forma normal, e isso é normal, quando a gente é acometido por um vírus ou por uma bactéria, a gente tem inflamação, a gente vai ter febre, enfim, a gente vai ter uma forma de combater esse vírus. Quem não tem predisposição vai evoluir para cura, né? Então, a gente vai ter lá as células, os macrófagos que vão comer lá as células que estão doentes, enfim, vai ter a limpeza celular e fica tudo bem. Mas naqueles pacientes que, por algum motivo, têm essa perda de tolerância imunológica, o negócio vira um escambau. Então, é citocina para tudo que é canto, estimulando cada vez mais macrófago e por aí vai. Então, a barreira que é principalmente acometida no começo é o pulmão, mas isso falha, certo? Então, quando a gente vai pensar em tratamento, a gente pensa em várias fases de tratamento. A gente pode pensar em tratar esse paciente com um anticorpo, né? Ou seja, dar uma vacina para tratar esse vírus. A gente pode pensar em inibir a entrada desse vírus dentro da célula. A gente pode pensar em inibir a fusão desse endossomo, ou seja, a formação do endossomo que vai fazer essa translocação do vírus do citosol para o núcleo. A gente pode inibir proteases, ou seja, inibir a formação desses outros RNAs. Tem algum microfone ligado, pessoal? E a gente pode também inibir a liberação desse vírus, tá certo? A gente pode inibir em várias frentes. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma dessas partes. Mas, Rafa, por Jesus, né? Qual é o tratamento? Eu preciso tratar esse paciente. Então, por favor, me diga qual é esse tratamento. Bem, o que eu posso dizer a vocês é que a gente vai falar de várias medicações hoje e a gente vai tentar construir um racional para o tratamento do COVID, tá? Queria falar que isso é muito importante. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Isso é um fato. Então, a gente está falando muito de evidência. Mas, claro que a gente também tem que levantar essa bola. Mas muito cuidado quando a gente levanta essa bola, como teve essa brincadeira da questão do desinfetante, né? O pessoal fez uma brincadeira como se tivesse publicado no New England, né? Falando que ia fazer um trabalho com desinfetante, turma oral injetável, e a conclusão é, quando eles leram do que era feito o desinfetante, isso vai matar você. Não faça isso. Então, a gente tem que ter muito... Rafaela cortou novamente. Acho que é a internet, Rafaela. São duas vertentes. A gente tem uma balança de cuidado. São duas vertentes de ausência. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora estamos. Tá, é porque eu estou falando e vocês estão vendo atrasado. Aí Gustavo é que está me dizendo que está lá na frente. Enfim, a outra coisa que eu queria chamar a atenção antes de começar a conversar, e eu recebi muito artigo, certo? Com pré-print desse site, que é o MedRxiv, né? Enfim, o que eu queria ler com vocês é isso aqui. O que ele traz logo a princípio, cuidado. Todo o artigo que está aparecendo nesse site, na verdade, ele ainda não foi revisado. Então, tem muito artigo, como o da ivermectina, que está todo mundo fazendo aí, que está nesse site. Ele não foi revisado, ele ainda nem foi, de fato, aprovado, né? Porque depois que é revisado, às vezes não é aprovado. Então, a gente tem visto muito desses artigos sendo divulgados aí, né, nos WhatsApps da vida, e a gente tem que ter muito cuidado. Então, tem gente que já está fazendo protocolos utilizando isso, mas que ainda não foi aprovado. Tem que ter cuidado. A ivermectina, pela dose que eles fizeram, né, que foi aquela dose única, a dose que a gente usa para tratar verme, vai lá, tudo bem. Mas aí tem gente que está triplicando a dose, está fazendo faz 3 dias. Tem gente, enfim, tá acontecendo de tudo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá?
como já antecipou, ele entrou hoje, né, no site para ver quantos trabalhos estão sendo feitos no Clinical Trials. Eu peguei ontem aqui no clinicaltrials.gov, né, são 1.319, que aqui eu printei 10, mas ainda tem mais 1.309 trabalhos em Covid. Então, é muita coisa. Você endoida se você for ver tudo. Tu já pensou? Eu vejo 1.319 artigos, enfim, né, não são nem artigos ainda publicados, mas, enfim, trabalhos que geram artigos, e a gente vai conversar dos principais. O que foi que eu trouxe hoje que a gente vai conversar? A gente vai conversar sobre hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, o famoso Anita, né? A heparina, a imunoglobulina intravenosa, vitamina D e C e zinco, corticoide, remdesivir, lopinavir, ritonavir, arbidol, tocilizumab e inibidor, certo? Trouxe esses para a gente conversar. E vou começar pelo queridinho, como a doutora Helena já falou, todo mundo só fala da hidroxicloroquina. Vamos conversar com a hidroxicloroquina. E lá vem o meu olhar também, né, reumatológico nessa história. Esse artigo, ele é muito interessante, foi de antes, tá, do Covid, você veja, foi de 2018. E ele já traz hidroxicloroquina como uma droga, uma velha droga, né, sempre com novos olhares. Não é de hoje que a hidroxicloroquina sempre ela é colocada em pauta em várias doenças, vamos dizer assim. A gente viu muito isso na chikungunya, na zika, né? Então, veja, a hidroxicloroquina pelo FDA, ela é aprovada para lúpus discoide, lúpus sistêmico e artrite reumatoide, tá? E ela veio pela primeira vez, ela surgiu na Segunda Guerra Mundial, porque eles perceberam que muitos soldados deles, principalmente do Pacífico Sul, morriam de malária, e eles precisavam de uma medicação para malária. Então, a primeira droga criada, porque o hidroxicloroquina é um antimalárico, né? O primeiro antimalárico criado foi a atabrina, né? Tem até essas chargezinhas de brincadeira, se alguém morria, esse aqui não tomou a atabrina. Enfim, depois veio a cloroquina, que tinha menos efeitos colaterais que a atabrina, e depois veio a hidroxicloroquina, que é o que a gente usa hoje aqui no Brasil, que tem menos efeito colateral que a cloroquina. O que eles observaram nessa época é que os soldados que tinham diagnóstico de artrite reumatoide ou de lúpus e que tomavam a hidroxicloroquina para malária, não, no caso era a atabrina, né, que eles tomavam, eles melhoravam da doença, da parte articular. Então, a partir daí, teve esse artigozinho, um pequeno alerta que fizeram, sugerindo isso, que a hidroxicloroquina poderia ter um efeito. E, então, vários estudos foram feitos em busca dessa resposta. E não é à toa que realmente no lúpus ela é muito boa. Ela, inclusive, melhora a taxa de trombose no lúpus. Isso já é bem estudado, né? Então, a gente tem vários insights da hidroxicloroquina através dos pacientes que usam, na sua grande maioria, que são os lúpicos, né? Mas vamos lá, lúpico, sei lá, 1% da população, né, que toma essa medicação. Então, como é que ela age? A hidroxicloroquina, ela age inibindo exatamente a imunidade inata. Ela vai reduzir resposta de interferon, que é aquela resposta que a gente tem quando tem uma infecção viral, uma gripe, por exemplo. A gente tem uma resposta de interferon muito grande. Mas a gente já viu que inibir interferon demais também é ruim. A gente precisa de interferon, ok? E o que é que a gente tem da reumatologia em relação à hidroxicloroquina? Primeira coisa, a meia-vida da hidroxicloroquina é de 40 a 50 dias, certo? E ela só atinge a concentração ótima, 95%, com mais ou menos 6 meses de terapia. Isso do ponto de vista imunológico, quando a gente está querendo falar de imunomodulação, certo? Inclusive, se traz a questão de que se você faz menos tempo, sei lá, 1 mês ou 2 meses, isso estou falando de pacientes lúpicos, certo? A gente não consegue atingir aquela faixa ótima que a gente quer de hidroxicloroquinemia, ou seja, a quantidade de hidroxicloroquina no sangue para um paciente lúpico. Então, se você pensar na hidroxicloroquina para tratar COVID do ponto de vista imunológico, ela não tem fundamento, ela não tem razão, porque ela demora muito tempo para fazer o efeito dela, né? Então, aqui só falando da questão da hidroxicloroquinemia, que a gente, em alguns pacientes, talvez a gente pudesse aumentar um pouco mais a dose, porque alguns pacientes podem não alcançar a faixa que a gente quer de hidroxicloroquina, isso eu estou falando dos lúpicos. Em relação à questão de segurança da hidroxicloroquina, o principal efeito colateral dela está relacionado com a retina, é a retinopatia.
E a gente tem esses dados de retinopatia de onde? Dos pacientes lúpicos que tomavam essa medicação. O que foi observado? Que se o paciente faz uma dose menor do que 5 miligramas por quilo dia, mais ou menos numa média de 5 anos, ele tem uma taxa muito pequena de evolução para uma retinopatia pela hidroxicloroquina. Lembrando que asiáticos são mais predispostos, então, por conta disso, deve fazer uma dosezinha mais baixa. Mas a gente não sabe como é que vai ser, a gente usando em larga escala, em pacientes com diversos tipos de doenças, de comorbidades, como é que isso vai se comportar. A gente está falando de pacientes, na sua grande maioria, lúpicos, tá certo? Inclusive, o Colégio de Oftalmologia, ele fala assim, se você vai fazer hidroxicloroquina, você só precisa fazer screening anual depois de 5 anos. Se for a cloroquina, não, tem que ser anualmente, já desde ter um baseline e ficar avaliando anualmente. Mas pacientes que usam tamoxifeno ou pacientes que têm insuficiência renal com clearance menor do que 50 ou que vão fazer uma dose maior do que 5 miligramas por quilo dia, eles têm que ter uma avaliação oftalmológica. E isso é responsabilidade de quem está prescrevendo, tá certo? Então, assim, Rafa, realmente é muito pequena a chance. Dos dados que a gente tem de lúpus, Então, a gente vai fazer, porque a gente só vai fazer dose maior do que 5 miligramas por quilo dia praticamente no primeiro dia. Depois, não. Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que aconteça. A gente não sabe, a gente vai pagar para ver, né? Fora isso, tem a questão da hiperpigmentação cutânea, que isso é o de menos. Ficar cinzinha não tem problema. Mas a gente tem que falar com os pacientes. Geralmente, isso está relacionado com a quantidade de medicamento, ou seja, a dose cumulativa durante os anos, né? E também a gente pode ter esses pacientes que a gente chama com acometimento de miopatia por vacúolos, tá certo? De uma certa forma, ela melhora com a retirada da medicação desses pacientes, mas lembrando que a meia-vida pode chegar até 50 dias, e em alguns pacientes a depuração pode ser até menor. Então, esses efeitos colaterais da medicação, eles podem perdurar um pouco mais, tá? A medicação ela pode sim dar uma cardiomiopatia, tanto do ponto de vista de hipertrofia, como a normalidade de condução que a gente já viu, o prolongamento de QT e etc. É raro, mas estamos falando de pacientes lúpicos, a gente não sabe agora em grande escala o quanto que isso pode acontecer, né? Fora que existe um efeito da hidroxicloroquina do ponto de vista lisossomal, então que pode dar tipo uma fadiga cardíaca. Então, enfim, cuidado, tá? A hidroxicloroquina ela pode reduzir um pouco a frequência cardíaca de repouso e isso vai aumentando com a dose cumulativa. Então, cuidado para o paciente que faz digoxina ao mesmo tempo, a gente tem que ter um cuidado maior. E a gente não vai ficar usando hidroxicloroquina, por exemplo. A hidroxicloroquina a gente sabe que reduz glicose, que reduz colesterol, mas a gente não sabe se a gente pode ficar usando a medicação assim de forma tão liberal, né? A gente não sabe o que é que isso vai causar mais para frente. Fora isso, ela pode dar uma alteração também de pele, um tipo de pustulose. A gente já teve alguns casos assim na reumatologia, não foi tanto, mas também não foi tão pouco. E ela pode persistir por várias semanas, lembrando que a meia-vida da medicação ela pode chegar a 50 dias ou mais. E por conta disso, a gente evita também usar nos pacientes que têm psoríase, porque elas podem induzir uma lesão semelhante à psoríase, tá? Anormalidades hematológicas. Então, você já está com um paciente que faz uma hemoglobina baixa, uma plaqueta baixa pela própria virose. A medicação, ela pode também induzir a granulocitose, a anemia, trombocitopenia. É raro. Mas, recentemente, eu conversando com um colega que faz mielo, ele disse que teve um caso que pediram mielograma para ele, num caso com Covid. Ele não viu nenhuma ativação macrofágica, mas ele viu o paciente fazendo uma anemia aplásica. Será que não foi por conta da hidroxicloroquina? Pode ser pelo vírus? Pode, mas veja, tem uma medicação que também pode induzir isso. Então, a gente tem que realmente avaliar direitinho, caso a caso. E, em primeira mão, chamando a atenção aqui, babando um pouco, o artigo de Carlos Brito, né, que traz também a possibilidade de anormalidades hepáticas para esses pacientes que tomam hidroxicloroquina. Esse foi o relato de um caso de uma paciente puérpera que foi internada com Covid e que você observa aqui que começou aqui a hidroxicloroquina, já depois, 24 horas, ela já fez uma hepatite para arrombar com TGO e TGP bem alto, acima de 300, e quando foi retirada a medicação, ela baixou. Pode ter sido uma reação idiosincrásica, enfim, inerente, que se ela tomasse
só com ela aconteceu, vendo relatos de alterações de transaminases que não parecem ser por conta do vírus em si. Pode ser realmente medicamentoso. E a hidroxicloroquina é uma delas que pode causar. Então, cuidado. No Clinical Trials, o que a gente tem são 173 estudos com a hidroxicloroquina. Desses, só 3 até agora foram completos. Quantos artigos a gente não já recebeu de hidroxicloroquina? Uma tuia. Mas de Clinical Trials, só 3 foram completos. E desses 3, na verdade, nenhum desses 3 foram publicados. O que tem de resultado naquele site que eu mostrei para vocês do MedRx, sei lá, é esse Early Short Course Corticoides em corticosteroides em Covid-19, e que está uma bagunça o artigo. Você não consegue entender o que ele quer dizer com o artigo. Então, tem que esperar, se realmente ele for aprovado, o que é que ele quis dizer com isso, certo? Ele usou hidroxicloroquina e corticoide nesse trabalho. Então, vários artigos que eu recebi, que eu vi, os que não são dos clinical trials, que a gente vê publicado, mostram que a hidroxicloroquina não tem a resposta que a gente gostaria que ela tivesse. A gente até quer uma medicação que tenha uma boa resposta, mas ela vem mostrando que ela é igual a não fazer. E aí eu venho escutando pessoas dizendo, poxa, eu não fiz hidroxicloroquina na minha mãe, só fiz no 3º dia e ela veio a falecer. Eu fiz no meu pai no 1º dia e ele não faleceu. Se foi por causa disso, né? Se isso é uma angústia que você vai viver pro resto da sua vida, faça, converse com o paciente e faça. Mas, sinceramente, eu não sei se a hidroxicloroquina, tendo em vista tudo que a gente conhece de como é que ela lidar, né, frente à infecção, se de fato ela é viável. E aí eu trago também outra coisa. Rafa, mas inclusive tem até dose. A gente faz 400 miligramas de manhã e à noite no 1º dia, e depois faz 400 miligramas dia até o 5º dia. De onde foi que surgiu essa dose? Foi simplesmente de um modelo matemático. Eles fizeram a cultura de células desse macaquinho verde aqui africano, certo? E usaram esse modelo matemático farmacocinético, baseado em fisiologia, prevendo concentrações de drogas em tecidos humanos, e aí chegaram à conclusão de que era essa dose. Pode ser que essa dose realmente não seja eficaz, ou pode ser que seja muito, a gente não sabe se foi um modelo matemático. Não estou dizendo que a gente não deve usar modelo matemático, mas a gente tem que ter muita calma, até para saber como foi que surgiu essa dose, né? Foi no modelo matemático. A ivermectina, vejam bem, a ivermectina, ela inclusive, ela tem efeito até no HIV. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, a ivermectina, ela inibe essa proteína chamada importina, tá certo? Que faz com que o vírus não entre dentro da célula, né? Então, a mesma coisa acontece com a proteína do coronavírus. Então, a ivermectina vem, inibe a importina, a proteína do corona não consegue entrar dentro da célula. Isso foi visto in vitro, e o FDA aprovou essa inibição in vitro. E aí o pessoal começou a fazer clinical trials, está certíssimo, a gente tem que fazer clinical trials, mas estão liberando estudos observacionais, enfim, sem ter sido publicado ainda, como que eu recebi há 2 semanas, e o pessoal já incrementando em protocolo. Lembrando que a ivermectina também já foi vista em efeitos in vitro na influenza A, na dengue e no HIV, e nem por isso a gente trata dengue, HIV e influenza A com ivermectina. Então, cuidado, a gente já viu isso in vitro em outras doenças, não é a primeira vez, porque esse fogo, tudo bem, eu entendo, é uma medicação cuja letalidade está sendo alta em termos de número absoluto e que a gente precisa correr atrás, mas a gente tem que ter cuidado, certo? Tem 7 trials atualmente com a ivermectina, tá? Mas nenhum deles acabou. Observe aqui, ó, not yet recruiting, ainda está recrutando, nenhum completo. Então, aquele estudo que foi divulgado pelo site do Med, blá, 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 que eu esqueci o nome, que eu não consigo falar aquele negócio, aquele estudo que foi publicado lá, observacional, que diz que a ivermectina foi a salvadora, fizeram hidroxicloroquina, azitromicina, e quando botou a ivermectina, pronto, não morreu mais. Aquele estudo, ele ainda não foi aprovado, ele não foi nem revisado ainda. Então, cuidado com isso. Com relação à azitromicina, a azitromicina ela é muito interessante. Só um detalhe, a ivermectina ela é um macrolídeo também, tá? Ela tem uma estrutura muito semelhante à azitromicina, e nem por isso a gente trata a pneumonia com ivermectina, né? Mas, enfim. A azitromicina, ela é um macrolídeo muito interessante. Foi descoberto recentemente que, além do receptor de angiotensina 2
para o coronavírus, existe um receptor também chamado CD147. A azitromicina, ela inibe esse receptor. E, de certa forma, ela faz com que não haja a captação desse vírus para o intracelular. Então, ela também tem um racional in vitro, certo? Interessante, tá? Fora isso, ela é uma base que ela é muito fraquinha. Então, ela deixa o ambiente mais ácido. O que isso também, mesmo que o vírus entre, faz com que seja um ambiente inóspito, tá certo? Para o COVID. Então, ela realmente é interessante. E a outra coisa que é interessante em relação a esse receptor, que ela age, antes de falar isso, que a azitromicina já teve efeito in vitro no Zika, Ebola e nas rinoviroses. E nem por isso a gente tratou Zika com azitromicina, nem tratou a Ebola com azitromicina. Então, mais uma vez, levantando aí a lebre, né? Quando a gente vai avaliar essa questão desse receptor CD147, é muito interessante. Observe aqui junto comigo, certo? Estou começando aqui na situação normal. Numa situação normal do pulmão, a gente tem aqui os pneumócitos tipo 2 tranquilos e aqui os fibroblastos residentes, tá certo? E a gente tem aqui também as T cells, né? Células mesenquimais por aqui, tá todo mundo aqui, tranquilo, tá? Observe que essas células mesenquimais também parecem ter CD147, tá certo? E os perícitos também parecem ter esse receptor 147. E o coronavírus, ele tem esse tropismo por esse receptor. Quando há um contato com o coronavírus, o que é que acontece? Existe uma resposta aberrante desse tecido pulmonar e há uma substituição parcial desse tecido por tecido fibroso. Ele estimula os fibroblastos, começa a fazer fibrose e começa a hiperplasiar muito pneumócito, tá? Isso além da questão de acometer as células mesenquimais. Então, o que acontece? Eu estou tendo ali injúria, que eu precisaria de uma célula mesenquimal para poder fazer, vamos supor, a cura dessa injúria, para eu poder fazer um tecido cicatrizante, e eu não tenho, porque essas células que eu precisaria, elas estão acometidas pelo vírus também. Então, inclusive, estão pensando até em transplante, veja, mais uma coisa que eu não entrei no mérito, mas estão pensando em transplante de células autólogas para tentar melhorar a questão dessa cicatrização a nível pulmonar. Então, a gente vê que são muitas nuances, muitas coisas que a gente precisa concatenar tudo isso dentro da cabeça para traçar um raciocínio, tá? Só lembrando aqui que essas células residentes T cells têm realmente esse receptor. Em vidas passadas, vidas antes dessa nossa quarentena, 2004 e também em 2008, se eu não me engano, 2007, tá aqui, 2007, o que é que a gente via? A gente via que in vitro a azitromicina diminuía interleucina 6. Interessante, porque a gente vê um paciente agora que parece ter uma resposta de interferon e de interleucina 6 grande e a gente vê que a azitromicina também in vitro reduz isso. O que é que a gente tem de azitromicina? 76 estudos no Clinical Trials. Quantos completos? Nenhum. Mas 3 já foram parados. Interessante que eu trouxe. 2 foram da Prevent Senior, aqui do Brasil. Certo? Segundo a explicação do próprio Prevent Senior, foi que eles perderam interesse na condução do estudo. E o outro foi um que, na verdade, eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe, que existe um órgão que fica monitorando esses estudos que entram no Clinical Trials. Um desses órgãos é esse DSMB. E ele recomendou parar o estudo por futilidade. Eu achei tão interessante isso, e eu fui procurar o que seria uma futilidade para eles. Na verdade, é quando eles acham que é improvável que o estudo responda à pergunta que foi feita. Muito interessante. Esses 3 estudos de 76 foram suspensos. E a gente não tem ainda nenhum clinical trial completo de azitromicina. E aí vem a pergunta. Rafa, você me mostrou que eles têm atividade que, teoricamente, impede o vírus de entrar na célula, né? Uma resposta aí antiviral, pelo menos in vitro. Será que eu posso juntar os 3 e fazer como profilaxia? Ou será que eu posso juntar os 3 e fazer no começo da infecção? A resposta é: não temos. Precisa que isso seja feito no ponto de vista de evidência. Pode acontecer que eles sejam bons? Pode. Mas se acontecer qualquer coisa errada com esse paciente, quem foi que prescreveu? Foi você. Né? Então, sempre dividir com a família, inclusive quando tem protocolo do hospital X,
no protocolo do Hospital X, existe lá um papelzinho que você está escrevendo. A azitromicina, eu fico calada, porque a azitromicina a gente trata infecção pulmonar mesmo, né? Mas nunca ninguém tratou infecção pulmonar com hidroxicloroquina nem com ivermectina. Então, é racionalizar, certo? Se realmente acha que vale a pena. Com relação ao ANITA, inclusive a gente tem trabalhos brasileiros, né, participando no Clinical Trials com a nitazoxanida. Eu não encontrei uma figurinha utilizando o coronavírus, mas a nitazoxanida ela já foi bem estudada na influenza, certo? Então ela age aqui. Ela age impedindo que a hemaglutinina ela faça parte da formação da membrana do endossomo que vai liberar o vírus, e isso faz com que isso não se forme, então o vírus não sai, tá? Ela já foi estudada no vírus sincicial, na influenza, rotavírus, hepatite B, C, febre amarela, HIV, tudo in vitro, mas em vivo, realmente, ela mostrou reduzir a duração dos sintomas em pacientes com complicações agudas da influenza, e que tinha poucos efeitos colaterais. Mas da mesma forma que o Tamiflu, ou Oseltamivir, responde bem para quem tem influenza, mas não está respondendo bem para quem tem coronavírus. Então, a gente também não pode utilizar o pressuposto de que funcionou na influenza, vai funcionar para o coronavírus. Infelizmente, a gente não pode fazer isso. A outra coisa interessante é que, com a influenza, usava 500 miligramas 2 vezes ao dia durante 5 dias. E os clinical trials atuais, eles tendem a aumentar a meta, né? Então, vocês estão observando que todo mundo aumenta mais um pouquinho para ver se o negócio funciona de fato, né? Então, aumentaram um dia da nitazoxanida para tratar o coronavírus. Eu queria chamar a atenção só aqui, ó, para esse estudo aqui, tá vendo que realmente é do Brasil, mas nenhum dos estudos da nitazoxanida estão prontos, completos, estão todos ainda em avaliação, tá? Heparina, eu acho que é um negócio sensacional, particularmente desse ponto de vista de coronavírus, né? O que é que a gente tem sobre plaqueta e pulmão? Eu achei esse artigo interessantíssimo, né? A plaqueta é amigo adversário do pulmão. Veja bem, a gente tem plaqueta na biologia da gente, fisiologicamente, a gente tem no nosso pulmão. E ela vai tentar melhorar qualquer tipo de eventualidade que você tenha do ponto de vista de infecção, inflamação. Mas ela também pode ajudar a piorar. Então, o que a gente tem de plaqueta? A plaqueta, ela libera interleucina, ela libera interleucina 1. Lembra que a interleucina 1 está bem aumentada no coronavírus, tá certo? Ela faz com que haja uma estimulação de S-lectinas no endotélio, fazendo com que haja mais liberação de quimiocinas. O que são essas quimiocinas? São substâncias que vão atrair neutrófilos, atrair mais inflamação. E ela própria estimula células dendríticas quando ela está ativada. Ou seja, a plaqueta é o cão, né? Quando ela quer ser, ela é o cão. E é por conta disso que a gente sabe, por conta desse modelo imunotrombótico, né? Que a gente sabe que o fato da gente ter noção de que no coronavírus a gente faz microtrombose do ponto de vista alveolar, a gente está estimulando ali toxinas, inflamação. E a heparina, ela tem um efeito anti-inflamatório, certo? A heparina, ela por si só, ela se liga se algum microfone ligado. Alguém desliga, por favor. Algum microfone ligado. Obrigada. Não, obrigada. Obrigada, não, obrigada. O microfone, por favor. Pronto, ótimo. E a heparina, ela tem esse efeito anti-inflamatório. Então, a heparina, por si só, ela se liga às citocinas inflamatórias que estão soltas, né, no sangue, enfim, nos alvéolos. Ela se liga, ela inibe que mais neutrófilos cheguem, ou seja, ela vai diminuindo ali aquela inflamação que está exorbitante naquele local. Ela neutraliza, inclusive, complemento, Rafa, por Jesus, e complemento o que é que tem a ver com essa história. Bicho, tem tudo. O coronavírus é o cão. Então, ele estimula, a figurinha não ficou muito bem, mas ela estava até melhor, mas ele estimula aqui, ó, a via de complemento pelas 3 vias, pela clássica, pela leptina e pela alternativa. E esse complemento vai trazer mais inflamação. Ou seja, observa aqui que o complemento, ele está aqui no final da primeira semana para o da segunda semana.
complemento a gente tem no nosso organismo, é necessário ter, é necessário ativar, mas, veja, a gente está falando de um paciente, que quebra essa tolerância imunológica e acaba fazendo uma exacerbação imunológica, né? A gente só tem 17 estudos clinical trials com heparina. Parece que os que eu mais gosto são os que menos têm estudo, não sei por quê. Enfim, a heparina só tem 17 estudos e nenhum deles está completo. Mas a minha convicção é que, de fato, para o paciente que evolui para CIRAG, ele tem que fazer, de fato, heparina, né? A gente viu na autópsia que, de fato, tem microtrombos e a gente vê que plaqueta e fisiologia pulmonar está interligada. Então, tem um racional completo aí, né? Imunoglobulina humana. Esse VIG pode ser, essa sigla pode ser estranha para alguns, mas IVIG significa imunoglobulina intravenosa. O que é isso, Rafa? Na verdade, ele é um produto sanguíneo. Tem gente até que confunde um pouco com plasma. Não é plasma, é um produto sanguíneo onde é feito separações só de imunoglobulina G, certo? E ele é feito de doadores saudáveis. Uma medicação extremamente cara, mas que tem algumas utilidades, tanto do ponto de vista reumatológico e imunológico, como também do ponto de vista de pacientes que têm imunodeficiência primária, para evitar que esses pacientes fiquem evoluindo com infecções graves, tá? E o que é que ele tem a ver com o coronavírus? Você está com um paciente onde você tem imunidade inata e imunidade adaptativa pegando fogo, um estimulando o outro, e ninguém consegue parar nada, aquela bola de neve. Você está com um paciente, possivelmente, que pode estar também associado com uma infecção secundária. Enfim, o que é que a imunoglobulina faz? A imunoglobulina inibe maturação de célula dendrítica, aquela célula que está apresentando antígeno, ela dá freada ali. Ela inibe macrófago. Lembra que o macrófago está comendo tudo, ele começa a comer desenfreado. A gente precisa de macrófago? Precisa, para poder fazer a depuração normal, mas macrófago demais também não é bom, né? Inibe complemento, certo? Modula a célula B. Nas doenças reumatológicas, por exemplo, a gente tem, às vezes, o que é uma doença autoimune, por via de regra, a autoimunidade acaba produzindo muito anticorpo anti-organismo próprio, né? O organismo não reconhece o próprio organismo. Então, esse tipo de anticorpo que não é bom, ela dá uma neutralizada. Ela estimula a célula Treg. O que é isso? Treg é de regulação. Então, ela estimula a produção de citocinas que são anti-inflamatórias e diminui, por conseguinte, as citocinas que estão muito aumentadas nas infecções virais, como o coronavírus, que é resposta TH1 com interferon e resposta TH17. Fora isso, ela inibe diretamente as próprias citocinas, regula natural killers. Então, assim, é uma medicação que é um coringa, tá? Do ponto de vista reumatológico, a gente tem ela como nosso aliado mortal. A gente usa para todo mundo? Não, é muito cara essa medicação, muito cara. Mas a gente tem que avaliar o momento ideal em que essa medicação ela tem que ser usada, para a gente não perder o time, seja do ponto de vista reumatológico, seja do ponto de vista inflamatório de uma forma geral. Se a gente parte do pressuposto que o vírus ele começa com uma infecção, de fato, mas que os pacientes que evoluem com gravidade são pacientes que evoluem com uma síndrome autoimune desregulada, a gente tem que pensar um pouquinho com um olhar do lado da gente aqui da Reumato. Olha com carinho isso daí, porque enfim, pode ser que seja necessário. Tem alguns estudos, assim, relatos de casos, né, que foram publicados com bons resultados, mas o que a gente precisa? Clinical trial. Vê quantos tem? 6. 6 clinical trials. Tudo bem, é uma medicação muito cara, mas parece que tudo que eu gosto, parece até Game of Thrones, quando você vai gostando, você vai perdendo, sabe? Aquele negócio, tipo, parece que tudo que a gente gosta, que vê um negócio que isso aí vai dar certo, tem pouco estudo. E, basicamente, pelo clinical trial mesmo, só tem 5. Esse outro que eu achei foi num clinical trial europeu, tá? Só tem 1. Nenhum deles foi completo até agora, tá? Corticoide. Bem, essa semana eu recebi tanto do bilhetinho de corticoide que só Jesus na causa. Vamos conversar um pouquinho sobre corticoide. Corticoide é uma faca de 2 gumes. A gente tem que ter muito cuidado, certo? Quando a gente pega um paciente com lúpus, por exemplo, que a gente vai fazer corticoide, a paciente faz, corticoide não, e a gente fala, nesse momento, né, a gente tem que ver risco-benefício. Nesse momento, o seu benefício é maior do que o risco. Mas em alguns momentos, o risco é muito maior do que o benefício. E a gente tem que avaliar isso com muito cuidado.
Então, o curso de corticoide na fase aguda é fato ou é um fake news? Vamos ver se a gente responde isso. Quando o paciente ele está leve, ou seja, o paciente, a gente precisa de uma resposta para depurar esse vírus. Eu preciso de uma resposta inflamatória. Isso é fisiológico. Se eu pego um paciente que está com sintoma leve e eu meto corticoide nele, eu vou tirar essa inflamação dele. Eu não sei o que isso pode causar. Por outro lado, no outro lado da balança, se eu pego um paciente extremamente grave, ele já passou daquela janela em que eu podia fazer alguma coisa, eu posso meter corticoide, imunoglobulina, descambar o diabo 4, eu não consigo fazer ele voltar. Porque aí já passou de um limite que eu não consigo mais desinflamar esse paciente, certo? Então, o que a gente precisa avaliar? Se o paciente, isso é uma coisa que o pessoal da China está mostrando para a gente, certo? Se o paciente ele tem manifestações clínicas que vão piorando, e aí você começa a ter uma piora radiográfica, às vezes nem tem uma piora de oxigenação, mas, tipo, pegou mais de 50% do pulmão. Esse pulmão está muito inflamado. Claro, cuidado sempre com infecção. Tem que fazer antibiótico junto. Mas a gente já sabe que antes de coronavírus, inclusive, existe um protocolo para pneumonia onde se pode usar corticoide para o tratamento da pneumonia. Vocês estão me ouvindo agora? Agora voltou. Agora voltou. Pronto. Então, o que é que a gente precisa saber? E que isso já é uma coisa que a gente já usava antes, tá? Quando a gente, antes de Covid, pneumonias de uma forma geral mais graves, existe um protocolo para pneumonia onde você usa um cheirinho de corticoide para ajudar ali. Então, esse paciente que está evoluindo com muita inflamação pulmonar, ou seja, está progredindo, independente de estar desaturando ou não, você vai tratar a pneumonia dele com um antibiótico, enfim, e você pode dar um cheirinho de corticoide. E eles sugerem essa dose de 40 a 80 miligramas por quilo dia, durante 3 dias, e depois ficar com uma dosezinha menor, completando mais ou menos 7 dias. Aí o pessoal já diz assim, isso é o apulso. E aí, isso não é pulso, não. Pulso, a gente faz com 1000 miligramas, 1 grama, não é com esse cheirinho de corticoide. Aí a gente está fazendo mais ou menos 80 miligramas de metil, é quase 1 miligrama por quilo de peso. Para você conseguir um efeito de pulso, você teria que fazer nessa dose durante 1 mês. Na verdade, é um efeitozinho anti-inflamatório que ele está fazendo. Mas se você fizer na fase muito precoce, você pode piorar o seu paciente. Então, é saber quando usar. Importante ter um pneumo do seu lado para poder te orientar no momento em que você vai usar esse cheirinho do corticoide, tá? A gente tem atualmente 34 trials com corticoide. Desses, só 2 foram completos. Um deles é aquele que eu falei lá na hidroxicloroquina, que tá um samba do crioulo doido, que eu não trouxe aqui, que tá naquele site do MedReviews, que eu não sei falar. Esse outro aqui já foi publicado, quer dizer, pré-publicado, aqui como Surviving Sepsis, né, para COVID, tá? Ele traz essa notinha aqui, que esse artigo ele está sob revisão ainda, mas já foi aceito. Então, aí já é meio caminho andado, né? Já foi aceito. E ele coloca o seguinte, se o paciente está em ventilação mecânica e está com CIRAG, está realmente com insuficiência respiratória, né? Ele está com ventilação mecânica, né? Enfim, achei meio redundante, mas ele autoriza você a fazer o corticoide. Ele fala que prefere que use do que não use o corticoide. E ele se baseou onde nisso? Aí, pasmem, ele se baseou num artigo que ainda não foi publicado, que está nesse que eu não sei falar. Foi um relatório que viu 26 pacientes, mas que não foi revisado ainda, veja, e ele usou isso, e o dele já está sendo publicado, né? O que autores conhecidos não fazem na vida, né? Se fosse eu, minha filha, não chegava nem nesse MedReviews. Enfim, revisaram 26 pacientes que eles usaram de 1 a 2 miligramas por quilo dia de metil durante 5 a 7 dias. E eles viram que houve menor duração do oxigênio suplementar e também melhora do ponto de vista radiográfico. O que é que eu sugiro? Doses baixas, cursos curtos. Isso não é só o que eu sugiro, é o que todo mundo vem sugerindo que trabalha em cima de COVID e corticoide, né? Trago também essa publicação de antes do COVID, tá certo?
pessoal já usa corticoide em sepsis, isso a gente sabe. E foi baseado nesses dois trabalhos, o Adrenal e o Approach, onde quando eles foram fazer uma avaliação tipo diamante, né? Que não ficou bem o diamante, mas eles foram avaliar, eles viram que é melhor você usar o corticoide do que não usar. Melhora a mortalidade, melhora tempo de UTI, melhora tempo de internamento hospitalar. A única coisa que foi ruim para o corticoide é a questão da fraqueza neuromuscular. A gente sabe que o corticoide realmente pode dar isso. Mas esse aí é o dos menores, porque depois a gente resolve essa parte, entendeu? Já melhorando a mortalidade, tá bom. Mas ele sugere, de fato, dose baixa, certo? Teve esse estudo que foi publicado do pessoal do Lancet, que foi do pessoal da China, que eles falam isso com muita veemência. Veja, a gente recomenda cursos curtos de corticoide, com doses baixas, prudência, só em paciente crítico. Não é para sair fazendo corticoide em todo mundo. Deu o diagnóstico de Covid, é igual, punga, corticoide. Não faz isso. Não faz isso. Principalmente porque você pode depois ficar com um peso muito grande na sua consciência. A gente tem que ter o equilíbrio, tá certo? Equilíbrio na hora de tratar. Então, mais uma outra publicação que realmente foi publicado, foi aceito nessa revista que coloca, você pode usar o corticoide, mas usar o corticoide naquele paciente que está com a pneumonia grave, certo? Em doses baixas. Então, vem de novo a pergunta. Curso de corticoide na fase aguda é fake ou é fato, né? Total fake news. Esse eu falo com Será que tu sabe onde tem? a minha conversa, né? Alguém está com o microfone ligado. Mais uma vez. Alguém, telefone, por favor. O microfone. Desligar, por favor. Vitamina D e C. Tem algum microfone ligado? Rafa, ligue o seu som, Rafa. Por favor, Rafa, ligue o seu som. Ok, que eu tive que desligar do grupo todo. Agora ele está saindo. Pronto. Vitamina D e C. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Pronto. Vitamina D e C. O que a gente sabe? A vitamina D ela é queridinha de muitos colegas. Inclusive, a gente já ouviu vários protocolos aí usando pulsos de vitamina D. Bem, o que a gente tem de vitamina D? A gente tem vários trabalhos in vitro, inclusive um dos nossos colegas, é do nosso colega Henrique Maris, reumatologista, né? Que mostra que realmente in vitro existe uma imunomodulação de algumas citocinas, mas veja, a gente não tem nada em vivo, certo? Então, pulsar com vitamina D ainda não é uma realidade, pode ser no futuro. E vitamina C, no sepse, alguns trabalhos utilizam vitamina C intravenosa, realmente, como se fosse como corticoide, para ajudar, como antioxidante e tal, até em doses até maiores, tá certo? Mas o que a gente tem no COVID? A gente tem 13 trials, tá certo? Nenhum deles ainda está completo, tá? Desses 13, 10 usam zinco associado, tá? E a dose que eles usam de zinco é essa, 220 miligramas uma vez ao dia por 5 dias. E qual é a dose de vitamina D que eles usam nos trials para COVID? Eles usam uma dose única, que varia entre os trials de 50 mil a 200 mil. 200 mil seria uma dose que a gente faz indução de 50 mil semanal, né? Durante 2 meses, quando o paciente está com a vitamina D baixa. Então, é como se eles estivessem fazendo a dose toda da vitamina D de uma vez só, de um mês. O que a gente viu de trabalhos que não são trials? É que existia uma correlação de maior mortalidade naqueles pacientes que tinham um nível de vitamina D mais baixo. Mas isso não necessariamente significa que foi por conta da vitamina D, isso foi um achado, né? E a outra coisa é, se eu fizer uma suplementação mondronga dessa, será que isso vai interferir em alguma coisa nesse curto intervalo de tempo? Então, a gente precisa ver realmente o resultado desses trials para poder ter alguma conclusão. E a vitamina C, a gente vê realmente nesses trabalhos, eles estão usando drogas entre 10 gramas e 60 gramas dia intravenosa, tá certo?
mas seria num contexto dela ser antioxidante. E aí eu não sei se realmente isso vai trazer algum benefício. Eu não vi ainda aqui no Brasil utilizando protocolos desse, mas enfim, tem poucos trials utilizando e tem doido para tudo, né, na vida. E a gente também tem a questão dos inibidores de replicação, fusão, de montagem, de membranas e montagem, que são os antivirais. A gente tem, eu trouxe alguns antivirais, certo? O mais novo queridinho é o Remdesivir, né? Seguido de Lopinavir e Ritonavir, que é o Caletra, seguido de Arbidol, seguido de Avigan. O que é que eu quero mostrar para vocês aqui? Um momento. O que é que eu quero mostrar para vocês aqui? Como é que esses medicamentos eles agiriam, tá? Aqui está um coronavírus, né? Teve aqui o contato com o receptor e ele vai entrar na célula. O Arbidol, ele vai inibir a fusão desse envelope ao redor do coronavírus, certo? Esse é o racional para o Arbidol funcionar, certo? Isso é efeito in vitro, tá? Não estou dizendo nada aqui in vivo. E aí depois, aqui também tem a hidroxicloroquina, ó, mesmo jeito. Aí a gente tem o Lopinavir, tá certo? Que geralmente ele é usado junto com o Ritonavir, porque ambos eles têm uma ação sinérgica, tá? Diminui a questão de refratariedade do outro. Então, ele agiria aqui na proteólise, ou seja, ele não deixaria continuar a formação do RNA do vírus. Assim como a ribavirina, o Remdesivir e o Vipavir, tá certo? Todos eles agiriam aqui. Então, assim, isso são efeitos in vitro. O Remdesivir atualmente está com 21 trials. Um dos estudos que foi publicado dele, mas que não é um trial, tá certo? Foi um estudo observacional. Eles viram que era uma opção terapêutica interessante para aqueles que não estavam com ventilação mecânica invasiva. Lembra que o Remdesivir ele é intravenoso, certo? E há 2 dias atrás, o Ministério da Saúde do Japão autorizou o uso do Remdesivir como a gente está usando aqui hidroxicloroquina, que nem foi autorizado, né, pelo Ministério, assim, por si, de fato de direito, mas lá eles autorizaram de forma liberal, tá, o Remdesivir. E aí a gente vai ter alguns resultados, tá? O Lopinavir, agora, lembrando, ele vai estar agindo ali, é como se, para você usar ele, teria que ser nos pacientes que estão lá no comecinho, né, porque ele vai inibir a replicação viral. Ele não teria um efeito depois que o paciente já faz uma insuficiência respiratória, que já está com SIRS né, deflagrado, com a tempestade de citocinas que a gente tanto tem falado. O Lopinavir e Ritonavir, que é o Caletra, tem 53 trials. A grande maioria deles, inclusive, ele é associado com outras medicações, como a hidroxicloroquina, enfim, com outras medicações. A princípio, a gente tem esses 5 trials dos 53 completos, mas só um, e aqui eu, mais uma vez, ratifico aquele outro early short course aqui, que não dá para você entender, tem que esperar ele ser revisado e publicado para você entender, mas um que dá para entender o que é que eles estão fazendo. Os estudos observacionais que foram liberados dele não teve diferença do tratamento padrão, não, tá? Mas vamos ver esse estudo aqui. Esse estudo aqui, ele viu 127 adultos, tá? E ele faz uma terapia tríplice. Um braço usava Lopinavir com Ritonavir, ribavirina e interferon. E o outro braço só Lopinavir com Ritonavir, certo? Ele diz que o braço que usou a terapia tríplice, ele reduziu a duração da replicação viral. E eles começaram, nesses pacientes, até o 7º dia de doença, tá? Então, foi numa fase bem no começo mesmo que eles usaram. Lembrando que o interferon é subcutâneo, então eles tiveram a liberação dessa medicação para avaliar. A média de dias foi de 7 versus 12 dias, para diminuir a replicação viral, certo? Mas os autores, eles são bem catedráticos em dizer que precisa que um estudo fase 3 aconteça para que realmente ele possa dizer que isso que ele está dizendo agora é de fato verdade, para não ficar todo mundo querendo fazer interferon em todo mundo. A gente tem que ter calma. Parece ter uma boa resposta, né? O Arbidol tem 8 trials. Dos 8 trials, nenhum deles foi completo ainda. O Arbidol também é um antiviral, certo? E aí a gente tem que esperar esses trials para poder ver se ele realmente vai ter algum efeito
benéfico nesses pacientes. E o Avigan também é um antigripal, né, que foi feito, que está sendo estudado, tem 14 trials, mas nenhum desses trials ainda foram completados. Então, a gente não tem resposta ainda se, de fato, o Avigan ele vai trazer um benefício maior. Temos as anticitocinas, então tem aí a anti-interleucina 6, que foi, durante o tempo aí divulgado, que era a salvação dos pacientes que estavam graves. O tocilizumab foi o que chamou mais a atenção nessa época, estava fazendo estudos já em fase 3. O tocilizumab é um anticorpo monoclonal que inibe o receptor da IL-6, tá certo? A gente tem outros que inibem IL-6 e receptor, ou só IL-6, mas na reumatologia a gente usa um bocadinho esse tocilizumab, certo? No paciente, principalmente, que tem artrite reumatoide, tá? O que a gente tem nele do COVID? Veja, isso é uma coisa muito importante. Ele disse, se você bloquear interleucina 6 no começo da doença, você vai diminuir fagocitose, tá certo? Você vai aumentar fibrose, você vai aumentar a mortalidade do paciente. Não é, isso é um artigo do McGonigal, um artigo de um cara que é o nosso, tipo, ídolo reumatológico, entésico, da ENTES, entendeu? Ele fez um artigo para COVID. Então, ressaltando que não devemos fazer tocilizumab em fase aguda de jeito nenhum. Existe um racional para fazer o bloqueio da interleucina 6 quando ele já está com aquela inflamação toda liberada, a tempestade de citocinas, né? Vamos dizer assim. Existe um racional, sim. Mas lembrar que a interleucina 6, quando você inibe, você vai diminuir neutrófilo, você vai diminuir uma capacidade de defesa importante do seu organismo, e se esse paciente ele tiver com uma infecção secundária, isso é uma coisa catastrófica, tá certo? Então, você tem que ter certeza absoluta que você está muito bem coberto com antibiótico, ou que você não está com infecção, que você possa optar por fazer o tocilizumab. Mas ele é, sim, uma opção terapêutica, tá? Nós temos atualmente 42 trials com interleucina 6, com tocilizumab, e nenhum deles está completo ainda, tá? Mas eu trouxe esse daqui só para mostrar como é interessante esse, especificamente, porque ele fez 4 braços. Um deles é com o tocilizumab intravenoso, porque a gente tem intravenoso e subcutâneo. O outro é com o subcutâneo. O outro, ele faz com a outro tipo de interleucina 6, que é o sarilumab, que a gente não usa na reumato, e o outro é um comparador, tipo controle. Então, outra coisa que eu queria chamar aqui, que é interessante, é que a dose que a gente usa para o venoso, que a gente usa na reumatologia, né, é por quilo. E aqui ele usa uma dose fixa de 400 miligramas, que é basicamente para um paciente de 50 quilos. Então, eu não sei como foi que eles tiraram essa dose, por que fazer essa dose. Tudo bem, não é uma doença reumatológica, mas qual é o racional dele para usar uma dose fixa? O subcutâneo é entendível, né? Porque é uma dose fixa mesmo que a gente faz, mas o venoso não. E aí a gente vai ver resultados em breve, né? Outra medicação que está aí, né, inclusive tem já um artigo publicado, é o baricitinib. Ele é um inibidor da JAK, né? Essa JAK, ela é importante porque quando a interleucina ela se liga ao receptor da célula, essa JAK, via ATP, tá certo? Ela vai estimular a STAT, que vai fazer com que haja produção a nível intranuclear das citocinas. Então, quando você inibe aqui a JAK, você não produz essa citocina. O que é interessante também da medicação per si é que a meia-vida é pequena. Então, ela vem, ela se liga ao receptor, quando a meia-vida dela acaba, que é menos de um dia, ela sai, certo? Então, é tipo, você faz num dia, no outro dia, você não tem mais esse efeito. Você tem que fazer a dose diariamente, tá? E o baricitinib, ele inibe JAK1 e JAK2. Ele vai inibir exatamente interleucina 6 e interferon. Então, daí foi o racional de que talvez ele fosse interessante do ponto de vista de citocina, tá certo? De produção de citocina. Então, a gente tem atualmente 10 trials utilizando o baricitinib, e a gente tem uma publicação que foi com baricitinib associada a lopinavir com ritonavir. Eram 2 braços, tá certo? Um usava baricitinib com lopinavir e ritonavir. Qual seria o racional? Uma medicação está inibindo a replicação viral, enquanto a outra está inibindo a citocina. Então, fez as duas juntas. E o outro braço, só o lopinavir com ritonavir. Agora, foi um estudo aberto, esse que tem publicado, e só com 12 pacientes. Bem, o grupo que usou o baricitinib, teoricamente, ele teve melhor resposta,
de uma forma geral, certo? E não teve tanto mais efeito colateral, na verdade ele fala que não teve mais efeito colateral, inclusive, mas é um estudo muito pequeno, a gente não pode tirar conclusão com isso. Então, a gente tem ali 10 trials que estão em andamento para a gente poder ter uma melhor conclusão disso, tá? E a gente tem, atualmente, informação, um anticorpo monoclonal, um biológico, contra a proteína do SARS-CoV-2, contra a proteína spike, tá? Aquela proteína que se liga no receptor AC2, né, da angiotensina 2. Esse anticorpo monoclonal ele teve um bom resultado, mas foi em cultura de célula ainda. Então, vai demorar um bocadinho para ele poder chegar às vendas de fato e para a gente tomar. Mas, enfim, para a próxima epidemia, talvez a gente já tenha esse anticorpo monoclonal. Acho que é uma luz no fim do túnel também. Por fim, a gente conseguiu falar de todas essas medicações. Todas elas que eu propus falar, eu falei, tá? E eu trouxe, na verdade, um caso clínico para compartilhar com vocês. Veja, eu não sou infectologista, eu não sou pneumologista, eu tive um pneumologista do meu lado, né, enquanto paciente internado, mas eu me vi envolvida nesse caso. E, tipo, eu estava estudando, né, parece que foi tudo do cosmos, estudando todos esses tratamentos, e surgiu esse caso, e eu pedi autorização para poder trazer para vocês e compartilhar. O que eu quero dizer com esse caso não é que o que eu fiz é melhor ou pior, mas para a gente poder raciocinar em cima de cada doente, certo? Então, um paciente do sexo masculino, de 73 anos, tá? Com todas as comorbidades que você possa imaginar, diabético, hipertenso, doença arterial coronariana, doença renal crônica em tratamento conservador, com clearance em torno de 40, hiperuricemia, e começou com sintomas de Covid no dia 24 de abril, certo? E ele tinha um contactante confirmado, certo? Contactante mesmo. Então, ele realmente tinha sintomas de Covid. E depois foi confirmado, mas realmente era Covid desde o princípio. Então, no próprio dia 24, né, eu passei a acompanhar ele a partir do 10º dia, de fato e de direito. No dia 24, ele tomou Tamiflu e ivermectina, certo? 3 dias depois, no dia 27, ele apresentou uma saturaçãozinha mais baixa pelo oxímetro, em torno de 92. E aí foi feito para ele foi para a emergência de um hospital. Nessa emergência do hospital, ele fez um eletro e tal. Como ele tinha feito essa saturaçãozinha, resolveram fazer para ele hidroxicloroquina e azitromicina, certo? Azitromicina por 5 dias e hidroxicloroquina naquela dosagem de 400, 2 vezes ao dia no primeiro dia, repetindo uma vez ao dia até completar o 5º dia. No dia 4 de maio, era o 10º dia de doença dele, certo? Ele evoluiu com uma saturação na madrugada mais baixa, apresentando vômitos, foi novamente para a emergência e se internou. Isso foi segunda-feira da semana passada. E nesse momento, iniciaram para ele Rocefin, ele tinha feito azitromicina há pouco tempo, 5 dias, iniciaram heparina em dose plena e já fizeram metil 80 mg dia, certo? Isso era o 10º dia. 2 dias depois, na quarta-feira, ele fez uma dispneia subjetiva que já vinha desde o dia 5, piorando. E objetiva muito importante, frequência respiratória de 28. Ele já não conseguia falar direito, era entrecortando, né, a voz. Fez saturação de 82 ao ar ambiente quando voltou do banheiro. E mesmo colocando oxigênio, demorou demais para a saturação dele aumentar e ficou fazendo uma saturação abaixo de 90. E ele apresentava uma bicitopenia. Nesse momento, eu me meti, né, no caso. E aí eu sugeri que a gente fizesse um mielo nele e trocar o Rocefin por Tazocin. Mas, Rafa, por que diabo tu pensou nesse mielo? Vê, vamos lá. 29 de abril, a HB dele era 13,5. Ele tinha uma ferritina de 455. Ele tinha leucócitos de 5.400 com um linfócito de 2.100. Ele estava aí, começou no dia 24, estava com 5 dias de doença, certo? Plaqueta boa, um PCR de 29 e um dedímero já aumentado. Parecia um perfil bem protrombótico, né, nesse momento aí. E aí, já no dia 4, que foi o dia que ele internou, ele estava com um HB de 10,8. Ele caiu 3 pontos de HB, certo? A ferritina a gente não tinha desse dia, tá? Linfócito caiu para 600, plaqueta caiu para 109 mil,
Ele tinha uma PCR que pipocou, foi para 159, e um VSH de 48. Ora, na reumato, a gente, lógico, a gente não vê todo dia isso, de jeito nenhum, mas a gente vê alguns casos de ativação macrofágica. E uma das coisas que chama a atenção, lógico que não é só isso, é um conjunto de coisas, é um VSH baixo para muita inflamação e para muita anemia. Quando você tem uma anemia, a gente faz uma resposta de VSH muito alta. Então, se você pega um paciente com 10, com 9 de HB, o VSH dele está em 90, está em 80, mesmo ele sem estar inflamado. Veja, a gente está vendo um paciente que está inflamado, com PCR de 150 lá vai fumaça, com VSH de 48, paciente com 73 anos e com esse HB de 10. Eu já fiquei noiada com isso daí. E no dia que eu pedi o mielo, a ferritina dele estava 1.200. A plaqueta, observem, era 109 mil e melhorou quando começou a heparina. E se existe um racional, de fato, para ela melhorar? Porque aí a heparina, lembra? Ela tem aquela função dela de diminuir a inflamação, ela acaba realmente aumentando a plaqueta quando a plaquetopenia ela estava sendo feita por conta de microtromboses, né? Ele devia estar fazendo várias tromboses, utilizando a plaqueta, ela reduziu, e quando a gente fez a heparina, melhorou. Tem algum áudio ligado? Enfim. E aí, o que aconteceu? Ele tinha aqui um APO2 bem limítrofe, a gente pediu o mielo. Aí, veja bem. Rafa, mas eu ainda não entendi porque tu pediu esse mielo. Porque alguns dias antes, eu tinha lido essa letter. E nessa letter, que foi feita numa casuística bem grande na China, eles fizeram mielograma nos pacientes, em 35 pacientes, que evoluíram com Covid. Desses 35 que eles fizeram, os 35 apresentaram hemafagocitose, certo? Então, a princípio, pelo hemograma por si só, o colega fez até assim, Rafa, eu acho que não vai dar nada esse mielo dele, porque ele tem uma medula muito boa, ele tem 7 mil leucócitos, isso tudo pode ser só por conta da questão viral, e de fato podia, mas sabe aquela angústia que você tem, que você tinha que tirar isso da cabeça, e até depois ele também fez, eu também quero tirar essa dúvida da cabeça. E fizemos o mielo. Olha esse mielo, cheio de hemafagocitose. Aí você, enfim, vários, e não só do ponto de vista de células hemáticas, de células eritroides. Tinha também de célula mieloide e também tinha de plaquetas. Apesar da plaqueta, o que a gente estava vendo no hemograma era muito mais por conta... que era muito mais por conta da questão das microtromboses e que melhorou depois da heparina, ele tinha também hemafagocitose do ponto de vista de plaqueta. Era questão de dias para a gente diminuir mais essas células e por conta da macrofagia, né, sistêmica que esse paciente estava fazendo. Então, a gente procedeu com o quê? Nesse dia de noite, era tarde da noite, a gente solicitou vaga de UTI, ele ainda não estava entubado, enfim, dava para a gente fazer suporte respiratório com catéter nasal, já estava com 8 litros por minuto, saturando muito limítrofe, mas a gente começou imunoglobulina para ele, certo? Intravenosa. E programou fazer, quando completasse 48 horas do novo antibiótico, iniciar uma mini pulso, que a gente considera mini pulso, já que tinha atividade hemofagocítica. Se fosse num paciente que não tivesse com infecção, a gente lascava o pau, fazia 1 grama mesmo, tá certo? Mas um paciente diabético, com Covid, né? Então, assim, a gente resolveu pegar leve e fez mini pulsos, certo? Fez por 3 dias. No 4º dia ainda fizeram uma dosezinha de 80, enfim, depois a gente está tentando manter uma dose de 40 e 50, tá? E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Esse aqui é o 10º dia do paciente, quando ele foi internado, o pulmão dele como é que estava. E esse aqui foi no dia que fez o mielograma, no 13º dia, certo? Que fez o mielograma, em que ele tinha atividade macrofágica. Isso foi logo antes dele começar a imunoglobulina. 5 dias depois, aqui embaixo vocês veem o dia logo antes de tomar a imunoglobulina e como evoluiu o pulmão dele 5 dias depois, após a imunoglobulina. Logicamente, não houve resolução do quadro, ele ainda tem mais de 70% do pulmão acometido, mas você já vê bem menos vidro fosco, né, do que o que tinha. E uma coisa
que foi um trunfo para a gente. Ele não precisou ser entubado, né? A PCR dele, no dia que ele começou a imunoglobulina, né, foi 80. Aqui nesse outro dia, no 9 de maio, a gente começou a pulso com metil, baixou para 50, 30, 22. Ontem estava 14 e ele estava usando apenas 1 litro de oxigênio com cateternozol, com frequência respiratória de 12 e doido para ter alta da UTI. E hoje ele foi para o quarto. Lógico, ele ainda está internado, ainda tem um pulmão muito feio, né? Mas, enfim, sabe aquele peso da consciência que se você não tivesse feito aquilo, né? Analisando aquele caso, ele precisava daquilo. Então, o que é que eu trago para vocês? A gente tem muita droga, mas cada indivíduo é único. E ele carrega uma bagagem muito diferente. Bagagem genética, bagagem de comorbidades. Tem que avaliar caso a caso. E aí traçar junto, e aí tem que ser uma coisa multidisciplinar. Pneumo, se quiserem, um reumatologista que tem uma visão mais de imunossupressão, mas pode ser um imunologista também, não é, trabalhando nisso, o clínico, todo mundo tem que se juntar para a gente poder traçar a melhor rota para esse paciente, né? O melhor tratamento para esse paciente. Mas eu finalizo essa aula com uma certeza, né? Uma certeza que, infelizmente, a verdade ainda está lá fora, né? Como a gente sempre terminava os nossos filmes de Arquivo X, continua sendo o nosso Arquivo X, né? Eu queria agradecer, fazer alguns agradecimentos, começando, né, pela família. Enfim, estamos aqui isolados socialmente, está todo mundo aguentando a duros panos, inclusive as crianças, né? Então, de parabéns. Nesse momento em que a nossa rede passou a ser uma rede muito mais cibernética, né? Muitas pessoas acabaram saindo de grupos por motivo X, Y, que não aguenta e tal. Eu acho que, na verdade, eu só tenho a agradecer aos grupos, tenho que agradecer o grupo lá do hospital, da EBSE e da Escala, que a gente foi convocado a participar dessa pandemia em linha de frente, né? Porque, assim, são vários insights que surgem, faz você ir atrás para estudar. Alguns são fake, outros são fatos, mas faz você ir atrás, né? O grupo da faculdade também, muitos mandaram vários artigos para mim, bem interessantes para eu poder ler. E um subgrupo desse da faculdade, que mudou, inclusive, o nome foi mudado durante o Covid, passou a ser Surtadas, porque todas surtaram completamente. Mas isso foi muito importante para o crescimento da gente, nossa evolução, né? E principalmente, né, a essas duas pessoas que estão possibilitando a esse nosso encontro cibernético semanal, para que a gente possa se atualizar, para que a gente possa estudar e poder fazer um pensamento racional, né, que é a doutora Ângela e Carlos Brito, representando o Instituto Autoimune, né. Finalizo de fato e de direito com uma foto da nossa família reumatológica, que em breve estaremos todos juntinhos novamente, né. E abro aí para as perguntas. Ok, doutora Rafaela, parabéns, como era de se esperar. Parabéns pela excelente revisão, né, Carlos? Isso, exatamente. Eu acho que atingiu o objetivo, né, Ângela? Porque quando propôs essa discussão, às vezes as pessoas ficam... Não, por isso que a gente falou da questão da expectativa. A ideia era trazer as melhores evidências científicas. E hoje, como a Rafaela não discutiu estudos retrospectivos, estudos observacionais, aqueles com falha metodológica. Como a gente estava falando, a provocação foi evidências científicas, ela tentou buscar exatamente os trials clínicos de alta qualidade, que pudesse dar uma garantia, vamos dizer assim, ou não uma garantia, porque para determinar uma evidência científica não basta um único trabalho e só uma diferença estatística. Na verdade, existem outros critérios que são analisados, que é o tipo de estudo, que é a consistência, que é a plausibilidade. Existem vários critérios para que se chegue à conclusão, né, dos resultados. Então, o que Rafa foi trazer é exatamente isso, ou seja, será que com as evidências atuais a gente pode fazer algumas afirmativas utilizando os estudos de melhor qualidade? Então, essa é a percepção que ela trouxe, que a gente ainda está numa lacuna ainda muito grande. Tem uma notícia boa que eu acho que a Rafaela colocou aí, quando ela analisa os trials que estão sendo desenvolvidos, provavelmente aí nos próximos 30 ou 60 dias a gente tem resposta. Eu achei interessante ela trazer uma colocação. Nem sempre a gente acha que está trazendo o benefício, né? Então, tem alguns princípios bioéticos que a gente tem que estar atento também
de não causar malefício. Então, às vezes, a gente acha que está na melhor das intenções e algumas drogas podem ter efeitos colaterais, como ela bem disse, o corticoide claramente na fase precoce aumenta a replicação viral, aumenta o risco de efeitos colaterais de infecção bacteriana secundária, que é uma das causas de morte dos pacientes graves. Então, tudo isso a gente tem que pesar numa balança para ajudar nessa tomada de decisão. Por isso que, às vezes, parece drogas, algumas vezes delas inocentes, mas que utilizadas em larga escala, só me lembro muito do artigo, né? Olá, minha filha. Com 6 milhões de prescrições de hidroxicloroquina no primeiro mês dos Estados Unidos. Então, essa proporção e essa quantidade é que faz realmente que preocupa isso que Rafa está dizendo. Eu vou passar para a Ângela, mas tem algumas perguntas aqui, Ângela, que aí depois eu faço para a Rafa. Clique seu microfone, Ângela. Rafinha, tira a tua aula para poder a gente botar todo mundo na tela, quem quiser ligar a câmera para a gente conversar. Peraí. Sumiu minha aula. Sumiu, mas está aqui na tela ainda. Assim, é extremamente frustrante, né? Porque a gente está lidando com uma doença extremamente grave, uma mortalidade importante, com o sistema de saúde ainda bem fragilizado e sem competência para tomar decisões importantes. E quando a gente estuda a patogênese, a gente começa a ver que cada droga dessa tem um momento. Será que a gente não está sabendo como juntá-las, como fazer? Porque é muito frustrante a gente ver que, por exemplo, a Rafa falou no baricitinib. Eu comentei na minha aula da clatrina, que ele vai lá e bloqueia. O tofacitinib não, mas o baricitinib talvez seja pela JAK2. Então, a gente vê que cada uma dessas drogas que a gente lida parece ter uma coisa bem pontual. A heparina, para mim, ela é fundamental, porque quando a gente estuda a patogênese, a gente vê que eles fazem balões de coágulos nos alvéolos terminais. Talvez o que precise é... Eu estava vendo hoje uma reportagem da NICE dizendo que eles estão tentando fazer uma coisa que é bem interessante. Se a gente tivesse centros e que na hora que o paciente começasse com sintoma, em vez dele ir para o hospital, ele ir para esse centro, ele chega lá, você avalia os fatores de risco, você faz a PCR do paciente, se ele não tiver como se isolar, ele fica lá, você monitora melhor. Talvez essa fosse uma coisa bem importante num país de primeiro mundo, né? Não quando a gente é pego numa pandemia, que até o de primeiro mundo também ficou desestruturado. Mas eu acho que, embora a gente tenha tanto trials, embora a gente tenha tanta controvérsia, eu acho que a gente tem que fazer o racional para cada paciente. Eu, pelo menos, penso assim. Se a gente consegue definir em que fase o paciente está, se a gente consegue avaliar bem os fatores de risco, eu acho que a gente pode fazer o racional para cada paciente, em função do que a gente tem, sendo bem criterioso, enquanto não se tiver uma coisa bem mais estabelecida. Eu não sei se você pensa, Rafinha, assim, porque foi exatamente assim que esse paciente que você apresentou. Ou seja, as coisas foram feitas em função do que ele tinha, naquele momento em que ele tinha a hipercoagulação, foi feito a heparina, começou-se a heparina, foi feito o antibiótico. Na hora que você detectou a síndrome de ativação macrofágica, que elas praticamente caminham juntos, interligadas, a trombótica com a macrofágica, você pensou na gama-globulina IV, então, e um pouquinho de corticoide. Então, eu acho que a gente precisa fazer isso, embora a gente não tenha uma comprovação maior. Eu acho que isso a gente precisa fazer, individual e racional. Não sei se você pensa assim, Rafa. Eu concordo. O que eu queria chamar até a atenção, e isso foi uma coisa que depois a gente conversou muito, para a gente ver como cada paciente responde muito diferente, né? Tipo, ele tomou todas aquelas pré-medicações que, teoricamente, está todo mundo pedindo para tomar. Ivermectina, foi com dose triplicada, hidroxicloroquina, azitromicina, fez até Tamiflu. Ainda assim, ele evoluiu
para uma doença muito grave, né? E que naquele momento, se a gente não tivesse agido para diminuir aquela inflamação, a gente não sabe como ele estaria hoje, né? Então, outra coisa que se chama atenção, a depender do paciente, isso eu acho que às vezes tira o peso da consciência, né, de não fazer. Acho que é independente do que a gente está usando agora, na dose que a gente está usando, a gente não diminui viremia, entendeu? Assim, em vivo. Mas é claro, isso é o que eu estou achando, né? Não estou dizendo a você que se... eu não tenho hidroxicloroquina em casa, não comprei. Então, assim, não foi uma coisa que passou na minha cabeça. Eu não vou usar hidroxicloroquina, entendeu? Já a ivermectina eu tenho em casa. Eu curti a ivermectina. Mas veja só, há um mês atrás, muita gente comprou a cloroquina. Mas eu não comprei. O conceito era outro. Hoje eu tenho plena consciência que cloroquina eu não tomaria. Cloroquina eu não tomaria, porque a gente que é reumatologista, que conhece o mecanismo de ação, conhece a vida média, conhece tudo que a gente precisa, eu não tomaria cloroquina. Hoje, não. Mas há 2 meses atrás, 45 dias, a sensação é que a cloroquina ia ajudar. Agora, porque quando você estuda in vitro, é uma coisa. O problema é que em vivo é diferente, né? Em vivo é diferente. E eu também não faria essas doses absurdas e loucas. Se eu tivesse que tomar uma ivermectina, eu ia tomar uma dose tranquila. Entendeu como é que é? Eu não iria tomar doses exageradas. Trata verme, tá tranquilo. No máximo, eu tô tratando uma verme. Eu tô fazendo a dose de verme, tá tranquilo. Mas mais que isso, não. Vai, Carlos, fala aí, diz. Tá sem áudio, Carlos, tá sem áudio. Tá sem áudio, Carlos. Vou fazer por uma ordem, talvez, porque teve algumas perguntas que foram comuns, então vou dar a ordem de preferência aqui. Uma delas foi sobre o corticoide, porque alguns falaram da experiência espanhola, que tem aparecido uns vídeos de uma espanhola, Marina Burca, em que tem feito um corticoide, 250 mg de prednisolona na fase inicial. Ela é brasileira e está lá. Com heparina. E as pessoas estavam perguntando se essa conduta não era pertinente, fazendo na fase precoce. Você já falou um pouco sobre isso, mas eu abro para você fazer algum comentário específico sobre isso. Não sei se você está ciente. Eu estou ciente, eu recebi já vários links, assim. Confesso que... Rafa já fez uma investigação sobre a vida dela científica. Não, enfim, eu fui no PubMed. Você fez uma investigação. Você fez. Para ver se ela tinha algum artigo publicado, né? Mas ela não tem nenhum artigo publicado. Não sei que mestrado e doutorado é esse. Tem um relato de caso de 2001. Mas não está no PubMed, não, que eu não achei, não. A não ser que eu tenha escrito o nome dela errado. Não. Na verdade, só para você falar especificamente, na verdade, eu acho que é interessante você comentar, dar sua opinião sobre a droga e depois a gente... Então, na verdade, é o seguinte, em relação ao corticoide, né? Qual é a nossa sensação? Eu vou falar a nossa sensação da reumatologia. Se a gente pega um paciente extremamente inflamado, ele está com lúpus em atividade, ele está com a pneumonite pelo lúpus, se ele está com febre, PCR alto, a gente não tem como afastar a infecção, a gente é incapaz de pulsar esse paciente. Mesmo dando assim, rapaz, 80% de chance de ser só lúpus, mas a gente começa um antibiótico, a gente faz um corticoidezinho, a gente faz um corticoide oral, porque demora para fazer o efeito, não faz pulso nesse paciente. Depois de 2, 3 dias, a gente reavalia. E aí, às vezes, é uma coisa tão urgente que a gente faz mini pulso, de fato, com esse paciente, porque a gente tem certeza que ele tem aquela doença autoimune. Então, assim, é um paciente que já tem doença autoimune diagnosticada. Então, aí você pega um paciente de COVID, um paciente que tem uma infecção viral, que ele começa na sua fase aguda, que a gente não sabe ainda direito. O pessoal diz que é 2 a 3 dias de replicação, mas a gente não sabe até que dia esse paciente vai estar replicando de fato e de direito o vírus. Então, vamos lá, botar uma semana. Vamos fazer um paralelo com a gripe. A gripe, a gente diz assim, 7 a 10 dias para você ficar bom. Então, vamos lá. Vamos dar aí 7 dias para esse paciente, 5, 7 dias. Se você faz um pulso de corticoide, porque 250 já é mini pulso, para a gente é uma mini pulso, já é uma dose mais alta, né? Para esse paciente, você pode ter um desfecho grave. Rafa? Eu não tenho coragem. Ela está errada. Né? Não vou dizer que ela não. Entendeu?
Rafa? Voltou? Voltou. Voltou? Ah, vendo que você não tinha coragem. Voltou? Voltou. Eu não vou dizer que ela está errada. Eu acho que a Espanha, se tem esse protocolo, eu acho que se a Espanha tem esse protocolo, eles têm que fazer um artigo e publicar isso, se isso é uma coisa que realmente enfim, e botar por A mais B, mostrar como foi feito e quais foram os outcomes todos. Por boca, eu acho isso muito perigoso, entendeu? Eu continuo achando que o corticoide ele é um aliado, mas ele é um aliado ali a partir do 8º, 9º dia. Se você tiver plena consciência que esse paciente não tem nenhuma infecção secundária e que você está vendo que a imagem só está progredindo e que ele está evoluindo para um desfecho ruim, fazer o corticoide. No caso desse caso clínico que eu apresentei, eu não tive coragem, ainda assim, eu fiz o antibiótico ainda, troquei o antibiótico, esperei 2 dias para poder fazer. Eu acho que você tem que ter parcimônia frente a uma doença que a gente não conhece direito. Eu acho que, Rafa, você fez uma colocação interessante, porque existe até um artigo de revisão de um imunologista na China, em que faz essa discussão, inclusive, do risco do corticoide. Ou seja, não tem evidência, das evidências que foram produzidas, não estudo de trial randomizado controlado, mas estudos observacionais, não mostrou benefício do corticoide. Então, já tem evidências de nível mais baixo, mas mostrando que não traz benefício, e outras evidências, em outras situações clínicas de infecções virais, de que existe uma maior replicação, de fato, o risco de replicação viral e dos efeitos colaterais. Então, do ponto de vista de a informação que a gente tem disponível, ela não é suficiente. E, de fato, esse estudo da Espanha é um relato de experiência, porque, como vocês disseram, como a Ângela comentou, não tem nenhuma publicação desse grupo especificamente observado na Espanha. E se esses resultados fossem tão impressionantes, as próprias instituições internacionais, a Organização Mundial de Saúde e as próprias revistas teriam ela publicada no formato fast track, nem que fosse no pré-print. Então, de fato, a gente não vê isso, e quando vê no depoimento da autora, ela, inclusive, chega a citar 20 casos, né, da experiência de 20 casos, teve 600, mas faz uma comparação de 20, 2 morreram, e, de fato, a Espanha ela tem uma experiência, em termos de número, ruim. Uma das maiores letalidades no mundo é na Espanha. Em Madrid, chegou a 13% de letalidade, para vocês terem uma ideia. Mesmo alguns países com taxas de incidência de 1.500 por 100 mil habitantes, não tem uma taxa de letalidade de acidentes. Então, é um exemplo que a gente ainda não viu os resultados do estudo mostrando benefício. E quando há o comentário que no final da epidemia está melhor diminuindo a letalidade, isso é uma tendência natural, porque todos os estudos de epidemiologia mostram que quando as taxas de incidência estão no pico e o sistema de saúde está sobrecarregado, é onde as letalidades estão mais altas. Depois elas caem no início e depois no final da curva. Então, na verdade, a queda pode ser uma consequência natural. Isso é uma observação que você não sabe dizer se isso aconteceria naturalmente. E, de fato, a gente não tem nenhuma publicação. E, como você disse, eu tentei buscar na internet, inclusive do grupo da autora, tem um relato de caso, acho que ainda como estudante, em 2011, que era um relato de caso de um não relacionado com a doença. Então, a gente carece dessa evidência científica. Eu fico torcendo para que essa evidência surja. Agora, a gente tem dificuldade, de fato, de tomar uma decisão baseada num relato de experiência, porque a gente corre risco, como é uma droga que tem efeitos adversos, de levar a complicação. Então, é só uma sugestão que a aula, na verdade, a discussão é essa, não é fazer julgamento, mas é apenas dar essas noções de ferramentas, né, científicas, de buscar informação, de buscar a melhor evidência. Então, essa talvez das últimas que têm surgido são as mais fracas do ponto de vista de evidência, até porque tem outras mostrando malefício, né? Aquelas outras ainda estão naquele limite da controvérsia, e ter muito cuidado com levantar a sua hipótese e, a partir da sua hipótese levantada pessoal, aplicar uma determinada terapia. É só um comentário. Mas vamos seguir para a próxima pergunta. Não sei se a Ângela quer comentar. Em relação ao corticoide, eu só queria fazer um comentáriozinho assim, rapidinho, é que a gente sabe que se a gente pulsa paciente, que infecção é uma contraindicação formal, a gente só faz um pulso no paciente numa dúvida de infecção, se a gente achar que o paciente está morrendo, a gente não tem o que fazer, aí você faz tudo, né? Então, assim, interessante é que nas gripes comuns, eu aprendi em São Paulo. Quando eu morei em São Paulo, o pessoal, quando começava com gripe comum, eles tomavam a Diprospan. Primeiro dia, ficavam bonzinhos.
Então, assim, eu aprendi a usar corticoide em gripe lá em São Paulo. Só que a gente não está lidando com uma gripe comum, a gripe sem maiores repercussões. A gente está lidando com um vírus que a gente ainda não entende muito bem o que está acontecendo. Eu também acho que o corticoide, talvez uma dose pequena, dependendo do momento, talvez uma pulso pequena, como a Rafaela fez, tenha um racional em determinado momento. Tem pergunta de Karina. Diga, Carlos. Tem uma pergunta também, inclusive a doutora Rina fez um comentário, eu vou deixar dela aqui pela terceira, mas tem uma pergunta sobre o reumatologista tem sido utilizado muito como exemplo, a justificativa da utilização da hidroxicloroquina. Os reumatologistas fazem muito hidroxicloroquina, eu acho que é um pouco desse embasamento aqui da pergunta, que foi feita mais de uma, e com a história também, que em chikungunya a gente incluiu lá no protocolo, nesse grupo que está hoje aqui, quem tem organizado o protocolo de chikungunya do Ministério, é uma parte desse grupo, né? E falando disso, mas com vocês, como uma referência que essa droga é segura, e a pergunta é exatamente essa: será que vocês viram tanta cardiotoxicidade, tantos efeitos colaterais nos pacientes de vocês que mostram que essa droga não possa ser utilizada, né, já que é tão segura na reumatologia, porque não seria segura nessa condição atual? Vocês têm visto? Quer falar? Depois eu falo. Fale. Tá. O que acontece? É como eu falei quando eu estava falando da hidroxicloroquina. A gente tem uma casuística de praticamente de lúpicos, que é a grande maioria que a gente usa, né? Se a gente já pegou o paciente referindo palpitação, tendo alteração, já pegamos. É a maioria, não. É a minoria. A retinopatia, poucos, tá certo? Também, conta nos dedos quantos tiveram retinopatia. O problema que a gente está levando a gente não sabe isso em larga escala. A gente está vendo uma subpopulação que faz uso dessa medicação. É uma população que tem já tem alterações X em termos de HLAs, enfim, é uma subpopulação, e aí a gente está transferindo o que a gente sabe de lúpus para um montante, para um monte de gente que vai tomar. Por exemplo, meu pai ele tem arritmia. Eu sei que ele tem. Eu não prescreveria hidroxicloroquina para ele, pelo risco, né? Enfim, eu não vou submeter, até porque eu não acredito que ela vai fazer esse efeito tão importante. Eu acho que é uma droga segura, ela é uma droga segura, eu não vou falar que ela não é uma droga segura. Eu só acho que, na verdade, a gente tem que ter o conhecimento do que ela pode causar, certo? E que isso a gente não sabe em larga escala como é que vai se comportar. Em relação à chikungunya, a gente usa na fase crônica, a gente não usa na fase aguda, né? E na fase crônica a gente usa como imunomodulação mesmo, por conta da questão da artropatia. E nem todo paciente responde bem a ela, né? Às vezes a gente tem que trocar para o metrexate mesmo. Eu acho que basicamente é isso, mas a doutora Ângela pode complementar. Veja só, na reumatologia a gente usa na chikungunya, na osteoartrite de mãos, a gente também usa, a gente usa no lúpus, só que a gente usa numa dose que não é tóxica, né? Então, assim, os piores resultados que a gente viu de trials, que inclusive tiveram braços interrompidos, foram doses elevadíssimas, né? Então, assim, para mim ela é uma droga extremamente segura. Agora, se a gente está lidando com um vírus e um paciente que tem cardiopatia e a lesão do pulmão repercute no coração, sem levar em consideração que o vírus também agride o coração, aí você pode aumentar a toxicidade. Mas eu considero a cloroquina uma droga extremamente segura, tranquila, só que não para fazer no coronavírus, mas nas doenças da gente. E em 40 anos eu vi uma retinopatia pela cloroquina e pouquíssimas cardiopatias. Então, assim, eu acho que é o momento e a maneira como está sendo feita. Aquele estudo que foi publicado com o pessoal lá do Ministério, eles puseram um braço em que eles deram 12 gramas de cloroquina em 10 dias. Não foi, Carlos? Foi. Exatamente. 12 gramas de cloroquina em 10 dias. 10. E aí, nesse grupo, a mortalidade foi, inclusive, maior. Foi interrompido esse braço. Mas, assim, para mim, eu acho que faltou um reumatologista no desenho desse estudo. Para mim, faltou. Aliás, para mim, falta um reumatologista para falar de cloroquina.
né? Porque a gente vê infecto falando, imunologista falando, mas eu não vejo na televisão, que eu estou em casa o tempo todo, CNN, Globo News, CNN, Globo News. Eu não vejo reumatologista. É interessante, Ângela, que tenham se utilizado o reumatologista como se estivesse dando o aval pela utilização, né? E, de certa forma, ele não tem ouvido a experiência. Eu acho que é muito pertinente isso. Tem outra pergunta exatamente disso, porque uma coisa é usar a hidroxicloroquina nessa condição ideal de segmento dos pacientes. E outra coisa, como a Ângela disse, ou seja, um processo infeccioso, inflamatório do órgão cardíaco, que é um dos efeitos colaterais relacionados à droga, a potencialidade de aumentar os efeitos adversos ela é real. E outra coisa, o número de prescrições é impressionante. São 4 milhões de pessoas que têm um diagnóstico notificado. Mas isso é a ponta do iceberg. Ou seja, o número de pessoas que adoeceram, que estão se automedicando, que é o grande problema, porque quando a gente estimula, como formador de opiniões, a utilização, é natural que também os leigos, eles se automediquem nas suas casas, esgotou a medicação nas farmácias. E é impossível, nesse momento, que os médicos possam dar esse suporte individual para cada um, avaliando cada risco, reavaliando com 24 horas, aqueles que precisam de uma realização de um eletro. Então, é praticamente impossível, né, você garantir, né, com esse estímulo que a gente não vá ter um aumento dos efeitos colaterais, ainda que seja uma frequência baixa, que está esperado na reumatologia. Se você aumentar isso em uma potência, elevar a potência, vai aumentar a frequência em números absolutos das complicações, e que pode ser realmente as pessoas que estão ao redor da gente, ou particularmente a gente que prescreveu. Isso não quer dizer que eu, como médico, individualmente, não possa prescrever, não há dificuldade nenhuma disso. Eu acho que as pessoas precisam ficar claro disso, ou seja, individualmente, você como médico, você pode definir o paciente, fazer a prescrição, reavaliar ele com 24 horas, chamar atenção para sinais de alarme, pedir algumas enzimas. É interessante que tem uma pergunta aqui na malária. Quando eu escrevi aquele artigo na Associação Americana do Relato de Casos de Medicina Tropical da Sociedade Americana, eu fiz uma revisão sobre a hepatotoxicidade. E, de fato, é interessante, na malária, ele tem uma maior frequência de elevação de enzimas hepáticas, porque provavelmente o efeito inflamatório demonstrado também isso aumenta o risco dos eventos adversos, isso no fígado. Quando existe inflamação, infecção, aumenta a frequência de efeitos colaterais. Então, são modelos diferentes. A gente não pode comparar o modelo da reumatologia e extrapolar esse dado. Esse é o grande risco da extrapolação para tudo, né? Para epidemiologia, para tratamento. Então, fazer essa extrapolação do modelo da reumato, do modelo do Covid, que tem essa resposta inflamatória, acometimento do coração. Então, isso você realmente estão usando o reumato e os infectos da chikungunya, mas isso realmente a gente corre o risco de ter essa preocupação em relação a esse mundo que virou muito diferente, né, do mundo da malária, que não é frequente, não é pouco frequente, mas não com essa dimensão, de uma dimensão da pandemia. Eu acho que essa é a colocação. Tem uma outra pergunta aqui. Diga, Angela, pode falar. Estão tentando, porque assim, se a gente está mostrando que ele não tem tratamento, a cloroquina não tem indicação para tratar, mas será que os pacientes que tomando cloroquina durante todos esses anos, eles estariam um pouco mais protegidos? Então, aí tem 2 estudos. Tem um estudo da gente, que é o estudo Mário Pinotti, que é da Sociedade Brasileira de Reumatologia, com 21 centros no Brasil, que vai responder isso. Em relação aos contactantes e aos pacientes que tomam cloroquina, será que eles teriam, entre aspas, uma maior proteção? Porque se você imaginar que a cloroquina in vitro, ele, né, inibe o spike lá, atracar na célula. Ela inibe, ela aumenta o pH, ela tem umas 4 ou 5 funções. Aumenta o pH, atua inibindo a formação de proteína M, ela faz tanta função dentro da célula. Será que o paciente que toma cloroquina durante muito tempo, ele estaria mais protegido? Parece que não. Parece que não. Então, isso ainda é mais frustrante, você está entendendo? Parece que não. Foi feita essa pergunta aqui, se ela não poderia feito, se aqueles estudos no New England, do JAMA, eles foram feitos no paciente numa fase precoce. Foi feita uma pergunta aqui que eu achei que teve mais de uma pessoa que perguntou. Talvez perguntando se não fizesse numa fase precoce, isso talvez não mostrasse um benefício. Tem estudo tentando utilizar a hidroxicloroquina na fase precoce mesmo, certo? Mas eles ainda não têm resposta boa para isso. Não mudou
o desfecho do paciente. O estudo Prevent, né, que era a nível ambulatorial, ele fazia a nível ambulatorial. Tem outros ainda. Não foi publicado, havia uma série de problemas, e ele terminou não sendo publicado. Mas o Prevent, a intenção foi avaliar esses pacientes ambulatorial precocemente. O problema é que o desfecho dele era só avaliar internamento e os grupos tiveram alguns problemas de comparação, e aí, como você reforçou agora, eles vão terminar sem realizar a publicação. Esse caso que eu trouxe, por exemplo, ele fez no terceiro dia, né? Ele fez na fase aguda ainda, né? Doutor Sabá está aqui parabenizando, várias pessoas parabenizando. Em sã consciência, a cloroquina não vai conseguir inibir essa replicação. Esse vírus tem uma virulência, uma replicação enorme, rápida. Não dá para a gente achar que a cloroquina vai segurar. Eu hoje estou extremamente convencida que ela não segura de jeito nenhum. O pessoal está colocando aqui que alguns serviços, e a gente está colocando novamente isso, ou seja, o serviço que tem seus protocolos, né? A gente não está discutindo isso, está dizendo que em alguns locais, inclusive às vezes em algumas policlínicas, estão fazendo hidroxicloroquina, mais azitromicina, mais ivermectina. Quer dizer, a gente aqui não tem o objetivo de fazer uma discussão, aqui era uma discussão mais acadêmico-científica, a gente sabe que algumas instituições estão fazendo, e é interessante que algumas instituições façam sobre o protocolo, né? Um protocolo registrado, passado no comitê de ética, sobre o protocolo ótimo, e também em algumas situações do médico prescrever, o que a gente está dizendo aqui é que isso não é proibido. Isso, a gente está fazendo uma discussão aqui acadêmica, ninguém está fazendo aqui uma discussão de decisão, de tomada de conduta. O objetivo aqui na verdade, outro. Perguntaram aqui, eu às vezes não estou dizendo o nome, porque algumas pessoas pedem para não ser identificado, mais tímidas e tal, por isso que eu não estou fazendo referência. Carlos, doutora, timidez. Só um minutinho. O protocolo mesmo da USP lá de Ribeirão, eu acho aquele protocolo muito bom. Não é, você não conhece, Rafa, também? Eu acho um protocolo racional, porque ele não diz. A única coisa que eu trocaria era a Dexa pela metil, mas eles fazem corticoide. Mas eles, por exemplo, ele não diz que você tem que fazer. Ele define as fases e bota as drogas que são plausíveis em cada fase. E aí você faz um racional. O que a gente precisa? O paciente começou com sintoma respiratório, tem que fazer dímero e ferritina, pelo menos, para poder a gente situar para onde é que a gente vai. Se é um perfil mais protrombótico, se é um perfil mais inflamatório. Algumas pessoas têm colocado aqui sempre o argumento que a gente não tem tempo para esperar. Tem vários colocando aqui 30, 60 dias do trabalho, mas o problema é que na decisão a gente tem que pesar eventualmente a questão do risco, né? Por isso que a decisão tem que ser individualizada, né? Você não pode fazer um tratamento, não estou falando especificamente de nenhum deles, mas alguns de forma sistemática, porque você está levando a malefício achando que não. E aí esse aqui é o grande problema de achar que tem que esperar, né? Você tem que se basear naquilo que você tem, que não induza risco especificamente ao paciente. E é uma decisão individual, né? Eu comentei um caso, um cluster, que tem sido publicado muito esses clusters de disseminação da doença. A gente está coletando os dados, que foi na família, né? Numa casa, resolveram fazer o isolamento no condomínio, em 2 casas, a minha não estava lá, a minha de casa aqui, mas essas 2 famílias, as 2 casas teve um caso índice, e 16 pessoas se infectaram a partir desse caso índice. E, obviamente, me perguntaram a consulta do que faria. Aqui em casa nós tivemos 2 suspeitos, a gente optou por não fazer o medicamento. 6 tiveram alterações tomográficas, confirmação com PCR, os outros estão aguardando sorologia, e minha opção foi não orientar o tratamento. Mas, apesar disso, havia um deles que fez a automedicação, fez hidroxicloroquina e azitromicina. Esse caso especificamente é interessante, eu analisei a tomografia de todos, e a tomografia foi a pior de todos, do que aqueles que não fizeram uso da hidroxicloroquina. E aí eu responderia, e isso eu tiro alguma conclusão disso? Jamais. Não. Nem do relato de caso que eu publiquei, que o relato de caso não se propõe a fazer nenhuma afirmativa, ele apenas vai levantar uma sugestão, uma observação, e uma série de casos, como tem sido publicado, com 17, com 20, como foi do Ocrelizumab, não vai tirar conclusão nenhuma. Ele apenas é uma observação, se for feita de forma detalhada, para que as pessoas observem. Mas, a partir daí, tirar alguma conclusão, não. Então, tem sido muito a partir dessa percepção, entendeu? Como a da espanhola, que disse, a gente teve 20 casos, morreram 2, 10% de letalidade, acontece em muitas regiões.
Então, essa que tem que ter o cuidado de, a partir dessa sensação da experiência pessoal, a gente tirar como uma verdade. E outra coisa, não tem problema nenhum, se eu decidisse tratar, a única coisa que eu teria cuidado de colocar para a pessoa que eu iria tratar é dizer o seguinte: olha, não tem evidência científica suficiente que mostre que essa droga tem garantia. Mas se você acha que você está inseguro, quer compartilhar essa decisão e vamos tomar os cuidados, não há problema nenhum. Apenas seria só o cuidado de dizer a ele que não tem evidência que justifique a certeza, a garantia, porque depois ele vai se decepcionar se eu não der essa garantia que não existe, né, para isso. Mas eu acho que pode ser feito. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que isso é o mais importante. Quando o pessoal, assim, quando a gente pensa, e tudo passa na cabeça de todo mundo, né? Tipo, eu não tenho o que fazer, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Na verdade, de todas essas medicações, excluindo o corticoide, todas as medicações, se eu escolher fazer alguma delas na fase aguda, a hidroxicloroquina, a ivermectina, a hidroxicloroquina com esses senões, mas, assim, eu posso argumentar e se é o shared decision. Medicações não tem evidência, mas se você aceitar, se você quiser, você pode fazer. Eu acho que eu só estou dizendo assim, é a opinião minha, né? O que eu botei assim, é a minha opinião pessoal. Eu não faria hidroxicloroquina, mas ivermectina, por exemplo, eu tenho em casa, já deixei guardado para uma eventualidade. Nossa, tu me dá, que eu nem comprei, viu, Rafa? Enéas está comentando um fato interessante, que às vezes essa percepção de fazer na fase precoce, 80% deles vão naturalmente evoluir sem complicação. Então, esse é um outro viés, exatamente, né? É um fator de confusão, ou seja, eu dei e a pessoa evoluiu melhor. Isso vai acontecer em 80% deles, por isso que é o que Rafa comentou, da necessidade de estudos bem controlados para poder fazer uma afirmativa, porque o que a gente às vezes observa é a história natural da doença e não por uma intervenção específica. O comentário que a Enéas faz, mas outras pessoas estão insistindo muito no anticoagulante. A doutora Rina já comentou que muitos estudos não surgiram com anticoagulante porque viu-se que realmente ele era necessário. Então, alguns estudos não passaram a ser produzidos, mas tem algumas questões de fazer anticoagulante muito numa fase muito precoce. Já outros perguntam, será se não houver uma queda de saturação, evidência da hipóxia, não poderia começar a anticoagulação, né? Como é que você vê isso, Rafa? Então, isso aí eu tenho conversado com alguns pneumos, né? E quando tem uma injúria pulmonar qualquer, você vai ter esses microtrombos acontecendo ali pelo dano alveolar, pela infecção pulmonar. Então, isso é fisiológico, certo? Eu acho que tudo que a gente fizer extrapolar, eu acho que é perigoso. A gente tem uma fisiologia normal no nosso organismo. E a gente sabe que as infecções virais que a gente conhece, elas duram de 7 a 10 dias. É o que a gente sempre fala, de 7 a 10 dias você vai ficar bom. Você passa ali do 5º, 6º dia sem melhora, aí tem uma coisa estranha, porque já era para você estar em curva de melhora. Você fez o ápice e era para estar fazendo a curva da melhora. Se você prolonga um pouco mais, eu acho que esse paciente é um paciente que é candidato, que é quando a gente começa a ficar mais angustiado. Passou ali do 5º, 6º dia, já está chegando ali naquela segunda fase da adaptativa, que se ele continuar apresentando uma ferritina alta, continuar apresentando baixa de saturação, a gente tem que avaliar, e eu acho que nesse caso vale a pena a gente fazer uma heparina nele, se ele for um perfil mais trombótico, com dedímero alto e etc., eu acho que vale a pena. Mas é isso, vai avaliar caso a caso, né? Nesse caso que eu comentei, quase toda a família se contaminou e cada um teve uma forma diferente. Um foi bem leve, o outro foi um moderado, que a gente ficou meio angustiado, mas depois desgringuelou e não precisou internar nem nada, entendeu? Então, assim, varia muito. Numa mesma família, a gente viu coisas muito diferentes. Então, eu acho que tem que ser caso a caso e avaliando de perto, né? O médico acompanhando, fazendo exames seriados, acompanhando, vendo oximetria e definindo todo dia uma definição. Não tem como você traçar já assim uma coisa, vai ser assim. Não tem como. Aí o paciente que você apresentou, ele tinha tudo dentro do lógico, racional para ir para a intubação, para ir para a diálise, ele tinha tudo para evoluir extremamente mal, porque ele tinha muitas comorbidades, que são comorbidades importantíssimas, estão relacionadas com a pior gravidade da doença. A creatinina é de 1,9, agora está 1,6, até melhorou. Fez bem. A basal era 1,9, chegou a 2 alguma coisa e agora já está em 1,6. Mas, lógico, esse paciente específico que eu estou falando, ele ainda não está isento de possibilidades outras, né? A gente está acompanhando, está internado ainda. Se Deus quiser, não vai ter mais nada, não vai intercorrer, não. Mas, assim, os 28 dias, quando o paciente ele fica grave, você tem aí, do começo até o fim, 28 dias de
de muito jogo de cintura e acompanhamento. Não pode deixar passar, não. Um pulmão daquele ainda está muito feio, né? Então a gente tem que... Tá sem áudio, Carlos. Perguntas, muitos elogios aqui, e nosso vice-presidente, futuro presidente, doutor Maurício Matos, mandando aqui, dizendo que parabéns pela aula, abrangeu de forma ampla, isenta e com rigor científico, que sempre deve nortear nossas condutas em todos os campos da medicina. O doutor Sabá também faz referências. Aí tem muita gente aqui e muitas perguntas, já são 10 horas, né? Então, não sei se... Carlos, tivemos 200 pessoas na sala, viu? Tivemos 200 pessoas na sala, E nenhuma receita de bolo. Estamos com pessoas ainda na sala e muitas perguntas. Bom... Mas, assim, mas sem dúvida, Rafaela, você fez uma revisão assim que foi muito bom, porque eu acho que cada um amadureceu a maneira de como vai conversar com o paciente, amadureceu como tomar uma decisão. Eu acho que foi muito, muito boa mesmo a revisão. Foi excelente sua aula. Eu acho que vamos aguardar as demandas também. Eu acho que, de repente, a gente pode abrir no Instituto Autoimune algumas solicitações que as pessoas possam fazer de temas específicos. Não acho nenhum problema também se daqui a 30 dias ou 60, mas vamos, ou não, ou antes, a gente escolha, Ângela, algum tema por solicitação de abordagem específica, talvez abordar uma droga específica que você acha interessante, e aí abrir um leque para essas discussões, ou outros temas. A gente vai pensar e receber essas sugestões. Vocês podem mandar sugestão lá no site do Instituto Autoimune e a gente faz o apanhado e depois faz a discussão. Combinado assim? Com certeza. Obrigado mais uma vez, Rafaela. Obrigado a todos aí pela persistência aí. Terminamos com mais de 130 pessoas e todo mundo ávido por informação. E a gente vai manter reuniões informando os próximos temas. A próxima vai ser sobre diagnóstico com o Dr. Rafael França, da Fiocruz. Laboratório, né? O laboratório na próxima semana e será na quinta-feira, hein, gente? Ok? Obrigada a todos.